Então a gente vai ouvir agora de seguida então o pastor Hudson. Pode vir vindo então. Vamos ficar então com a palavra de Deus e abrir o nosso coração para receber. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que se dispôs a estar aqui nessa tarde. Não sei se os irmãos ainda conseguem me suportar mais uma vez. Hoje é amanhã, ainda tem amanhã ainda. Se os irmãos conseguirem, eu acredito que vai ser a prova do que Deus vai fazer realmente na vida dos irmãos. Eu quero agradecer a Deus uma vez mais pela oportunidade que Deus nos dá por estar aqui nessa tarde. Quando nós estávamos louvando ao Senhor, exaltando o nome dEle através de canções, Deus me deu uma visão muito interessante. Muitos corações vêm para a igreja, mas vêm com dúvidas. Ele não consegue se abrir na hora do louvor, ele tem medo de Deus, ele tem medo daquilo que Deus reservou para ele tem medo de ser usado por Deus, ele tem receios de muitas coisas e ele fecha o coração e ele perde coisas maravilhosas que Deus tem para ele. Tem muitas pessoas que é escrava do medo, o medo ele não te aperfeiçoa, ele te limita. A nossa mente ela é dividida em duas partes, memória e imaginação. A memória, ela te leva para trás, aquilo que você fez, aquilo que você guarda, e a imaginação ela te projeta para frente. Aquilo que Deus tem para realizar na tua vida, aquilo que Deus tem para fazer através de você. E eu quero dizer para você que está aqui nessa tarde, nessa condição, você não é resultado daquilo que o mundo te fez. Você é resultado daquilo que você escolheu ser. E você escolheu estar aqui nessa tarde. Você escolheu estar aqui. E mais do que você escolheu estar aqui, Deus preparou, Deus reservou. Não existe coincidência nas coisas de Deus. Deus preparou a tarde desse dia para mudar a tua história. Mas, pastor, Deus pode mudar a minha história num momento só? Pode. Quando você vai ler o livro de 2 Crônica, o livro de Crônicas, nos 8 primeiros capítulos, você não lê aquele capítulo nem para colocar nome em filho. É só nome. E fulano gerou a cicrano, e gerou a beltrano, e gerou... É só chegar enfadonho. Quando você está lendo a Bíblia toda, que você chega em Crônicas, você fica triste, meu Deus, parece que você quer terminar logo, mas ali tem uma coisa muito linda. Em mais de 600 nomes, Deus para tudo para ouvir a oração de um homem chamado Jabes, ou Jabez. Sabe por quê? Porque ele ousou mudar, ele ousou romper, e ele disse: Deus, se o Senhor me abençoar, eu só quero a tua bênção. E ele entendeu que a bênção de Deus era mais importante do que tudo nessa vida. E a Bíblia diz que Deus não só abençoou, mas Deus o fez diferenciado de todos os seus outros irmãos, muito mais nobres do que os seus irmãos. E eu quero te convidar nessa tarde a cativar o coração de Deus. Cative o coração de Deus. Abra o teu coração para o que Deus tem a ministrar na tua vida na tarde de hoje. Porque um trabalho como esse, uma conferência como essa, não é para preencher tempo. Não é porque você não tinha nada para fazer. Hoje o dia estava muito lindo, muito bonito, ainda está aqui, não acabou o dia. Um dia muito maravilhoso, mas você escolheu estar aqui. E você vai ter que dar uma resposta a tudo isso depois. Qual é a resposta que você vai dar ao que Deus tem ministrado no teu coração, na tua vida? Você precisa tomar uma decisão. Não tenha medo de Deus, não tenha medo do que Deus tem para você. Não tenha medo do que Deus tem para ministrar você. O louvor aqui diz que Deus nos ama. E é verdade, porque a Bíblia diz isso. E nós cremos na palavra de Deus. Se você ler o livro de Darwin, da teoria da evolução, ele vai dizer: suponhamos que, a Bíblia não diz suponhamos, ela diz Deus é, Deus faz, Deus pode. Ela não supõe, ela afirma. Jesus diz: em verdade vos digo, não é uma redundância. Jesus sabia o que ele estava falando. Quando ele dizia em verdade vos digo, ele estava dizendo: eu internalizo aquilo que eu falo, porque eu sou a própria verdade. O homem fala a verdade, Jesus fala em verdade. Por quê? Porque ele é a própria verdade.
E aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele faz. Porque Deus não é homem para mentir. E eu tenho certeza que se Deus tocou no coração do pastor Antônio Gonçalves para fazer um trabalho como esse, eu acredito que antes disso Deus visitou a vida dele. Porque se tiver uma pessoa aqui que entender, se tiver uma pessoa aqui que aquilatar, que imaginar, que essa conferência é algo que Deus quer fazer para mudar a vida dele, eu tenho certeza que Deus pode revolucionar a tua casa, a tua escola, a tua família, essa nação e até mesmo o mundo. D.L. Moody, quando ele foi participar de uma conferência, Deus encheu tanto ele do poder de Deus, que ele disse: Deus, retira um pouco, que eu não consigo ministrar desse jeito. E Deus tirou um pouco e ele foi ministrar. Tudo isso porque ele ouviu um homem dizer que o mundo jamais conheceu alguém que se colocasse 100% na presença de Deus. O que Deus poderia fazer através da vida desse homem. Moody levantou a mão e disse: eu vou ser esse homem. Eu vou fazer o que eu posso e Deus fará o que eu não posso. Eu vou fazer o possível e Deus fará o impossível. D.L. Moody foi conhecido como o despovoador do inferno. Porque ele viveu uma vida dedicada ao Senhor. Existe um propósito de Deus, irmãos, na nossa vida. E nós precisamos atentar. Banquete, né, quando a gente vai aqui no Colombo, que a gente vê ali a praça de alimentação com tantas farturas para comer. Não. Banquete é estar aqui na presença de Deus, buscando a direção daquilo que Deus tem nas nossas vidas, para nós não errarmos e nem perdermos tempos nessa terra. Quando eu nasci, irmãos, eu nasci morto. Eu passei 30 minutos morto. Não sei se os irmãos percebem, de vez em quando eu tenho que estar puxando a respiração. Eu tive toda a enfermidade que uma criança pode ter. Eu nasci com pneumonia aguda. E eu passei 30 minutos morto, eu fiquei roxo. Meu apelido lá em casa é Preto. Até hoje minha mãe me chama de Preto. Meu pai. E quando eu estava ali morto, minha mãe fez uma aliança, fez um voto com Maria. Minha família não era crente, não conhecia Jesus. E ela disse: Deus, se o Senhor salvar o meu filho, ele vai ser um padre. Irmãos, eu tinha perdido uma bênção muito grande. Eu olho para minha esposa, eu digo: misericórdia. Eu tinha perdido a bênção. Durante 7 anos, eu não cortei meu cabelo ficava bem aqui. E eu fui num local no Brasil, não sei se os irmãos conhecem, chamado Canindé, no Ceará. É um local onde paga promessa. Você vai ver aquelas escadas grandes, as mulheres, os homens subindo de joelho para pagar promessa. E eu fui durante 7 anos com a bata de padre franciscano. Mais miséria do que corda, irmã. Amarrado o meu cabelo numa trança. Minha mãe fazia uma trança e eu ia. 7 anos, ela fez a trança e alguém cortou a trança e colocou numa caixa lá e botou que o milagre estava pago. Não devia mais nada. E uma vez minha mãe falou isso e aquilo ficou na minha cabeça. Eu vou ter que ser um padre. E eu estudei 2 anos para ser padre ainda, irmãos. Eu ainda estudei 2 anos numa escola salesiana. Nós éramos 40 seminaristas. E um jovem se perdeu. Ele foi numa igreja, ele saiu do Pará para Manaus e ele se perdeu no porto. E quem pegou ele foi o padre Palheta. Eu encontrei o padre Palheta em 2017 no aeroporto de Brasília e eu conheci. E eu falei para ele, perguntou: e aí, como é que tá? Eu falei: tô bem. Aí eu fui explicando, eu falei: eu sou missionário. Ele ficou me olhando, ele disse: rapaz, que bênção, mas assim meio sem graça. Esse irmão olhou para mim no meio de 40 universitários, 40 seminaristas, desculpa. E ele disse assim: você é um guerreiro de Deus, Deus tem uma obra diferente na tua vida. Eu falei: rapaz, o que esse protestante quer, rapaz? Não tem onde dormir, veio dormir aqui, ainda vem falar besteira. Foi o que eu falei para ele. E ele apontou o dedo na minha cara, irmãos. Até hoje eu me lembro do rosto dele, do Arnaldo, do irmão Arnaldo. Um rapaz ousado. Ele disse: Deus tem uma obra na tua vida, você pode fugir para onde você for, mas ele vai completar a obra. Eu passei 2 semanas no seminário depois. E não consegui mais voltar. Fui para um aniversário de 15 anos. Olha como é que os crentes, irmãos, são. Às vezes eles enganam a gente. Eles disseram que era um aniversário de 15 anos. E quando aquele diácono estava pregando João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não existe. Irmãos, as pessoas dizem que os Estados Unidos e a Rússia podem destruir o mundo em 30 minutos, 30 vezes. É mentira.
As bombas que existem na Terra são cerca de 18 mil bombas. Quem tem mais bomba no mundo é a Rússia, mas as bombas mais poderosas quem tem é a América. Eles não podem destruir o mundo. Eles não têm poder atômico, só quem pode destruir o mundo é quem criou, é Deus. E ele disse que, eu digo que João 3,16 é mais poderoso do que todas as bombas atômicas que existem na Terra. Quando eu ouvi aquela ministração, irmãos, porque Deus amou, parecia que ele estava falando para mim, aquele irmão. Eu disse, ele está falando comigo, não pode, ele conhece a minha vida. E tinha um cantor no Brasil, irmãos, que ele era muito revolucionário. E dentro do meu quarto era cheio de cartaz dele, eu gostava muito dele, Raul Seixas. Ele era anarquista, ele era revolucionário, ele lutava contra a ditadura das músicas dele. E eu achava que eu era o cara, eu pegava uma camisa do Raul Seixas com a foto dele, botava aqui na minha frente e saía na rua. E eu achava que eu era o cara, mas eu era o cara mesmo, o cara de jumento sem dono. Aceitei a Jesus. Naquele dia, irmãos, Deus mudou a minha vida, eu quebrei toda a coleção que eu tinha. Eu fiquei louco por Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, irmão, não foi aquele cabo que... Hoje as pessoas, quando eu digo que vão para frente aceitar Jesus, o cabo parece que vai meio que coçando o saco. Eu quero Jesus, ora por mim, pastor. Eu tinha sede de Deus, eu queria conhecer Deus. Deus converteu o meu coração. Deus mudou a minha vida. E eu dizia, Deus, eu quero viver para Ti a partir de hoje. Eu tinha 14 anos de idade. E eu fui expulso da minha casa. Hoje eu tenho 42. Nunca mais voltei. Mas nunca deixei Jesus. Nunca deixei Jesus. Existe um poder, irmãos. E eu quero falar sobre esse poder nessa tarde. Capaz de mudar a nossa vida. Capaz de mudar a nossa história, independente da tua idade, independente da tua cor, independente da tua nacionalidade. Quando Deus olha para a terra, Deus não vê o preto, Deus não vê o branco, Deus não vê o vermelho, Deus não vê o amarelo, Deus não vê o português, Deus não vê o brasileiro, Deus não vê o guineense, Deus não vê o africano, Deus vê o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. A bandeira que nós defendemos aqui não é a bandeira da nação portuguesa, não é a bandeira da nação brasileira, não é a bandeira da nação africana, é a bandeira do Evangelho de Cristo Jesus, que morreu por mim e por você, e que ressuscitou ao terceiro dia, nos resgatando do nosso vil estado de pecado. Quando eu aceitei a Jesus, irmãos, que Deus ministrou na minha vida, que eu ouvi aquele homem pregar aquela mensagem, eu disse, Deus, eu quero duas coisas aqui nessa noite. Quando ele estava pregando, só eu que fui para frente. Eu falei, só pode ser eu, porque ele só está falando comigo. E eu olhava, eu digo, ele conhece a minha vida. Eu nunca tinha visto aquele irmão. Quando eu cheguei na frente, eu disse, seu pastor. Ele falava em mistério. Ele era batizado no Espírito Santo, na igreja batista. E falava em mistério. E eu disse, eu posso pedir duas coisas do senhor, só antes do senhor rezar por mim? Ele disse, sim. Eu disse, eu queria falar a mesma coisa que o senhor está falando para a minha família. Pregar o que o senhor está pregando para a minha família. E a segunda coisa, eu queria fazer um curso desse idioma que o senhor estava falando aí. Porque toda vez que o senhor falava, eu me arrepiava todinho aqui. E ele desceu do púlpito chorando e me abraçou. Eu tinha 14 anos, irmãos. Eu disse, eu quero isso. Eu passei um ano buscando batismo no Espírito Santo. Eu ia para uma vigília, fiquei um ano. De 4 horas, de meia-noite a 4 horas da manhã, eu botava um travesseiro em cima da minha cama e botava alguns lençóis ali para dizer que eu estava dormindo, e eu pulava o muro da minha casa e eu ia para a vigília e voltava de madrugada com os irmãos, sem minha mãe saber, durante um ano, buscando o batismo no Espírito Santo, irmãos. E nunca fui batizado lá. Teve um dia que eu ia para o culto, minha mãe pegou uma imagem de Maria, colocou na sala e disse, nós vamos fazer hoje uma novena aqui. Acendeu as velas, botou a imagem de Maria. E ela disse, meu filho, você não vai para a igreja dos protestantes hoje não, porque nós vamos orar, nós vamos rezar para Maria e nós vamos fazer aqui a novena. Eu disse, mãe, o meu Deus é outro. Lá na Bahia existe um Bonfim da Bahia que de longe, irmão, parece mais uma tripa seca pendurada no madeiro, que é onde os baianos adoram, e eu sou baiano, posso falar. Lá em Canindé, no Ceará, aonde eu fui fazer a promessa, tem o Juazeiro do Norte, que de longe, parece que tu está vendo uma Coca-Cola litro. Ele é todo de preto, com um chapéu na cabeça, aquela Coca-Cola litro de vidro. E eu disse, mãe, e Maria, ela não é a mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus, do homem, e eu não vou ficar aqui
para rezar para ela, irmãos, e minha mãe me amaldiçoou até a minha 10ª geração, acho que até ela entrou no meio. E eu fui para o culto, mas naquele dia eu fui angustiado, eu fui triste. Eu disse, Deus, minha mãe me amaldiçoou. Maldição de mãe é pesada. Eu digo sempre meu filho, para os meus filhos lá em casa, meu filho, quando uma mãe assembleiana dizer para ti, presta atenção, toma cuidado, você tem que refletir 5 vezes. Agora, quando uma avó assembleiana que ora, dizer presta atenção, tem que refletir 50 vezes. E eu fui para a igreja naquele dia, irmãos. E eu cheguei na igreja triste, com aquela preocupação, minha mãe dizendo, o nordestino, irmãos, ele é muito expressivo e ele também conhece muita palavra feia e pesada. As que você conhece, ele conhece 25, 30, 100 a mais que tu nunca nem ouviu falar. E minha mãe disse, nego infitético, nego cachorro. Você vai lá para onde aqueles protestantes estão, mas pode ir para lá e não volta mais para cá não. E naquele dia eu fui, irmãos. E quando eu cheguei na igreja, eu senti uma presença muito forte naquele dia. E eu voltei para casa, a porta estava fechada, eu bati, minha irmã abriu, meu irmão estava para o quartel. E eu fui para dentro do quarto. Irmãos, era meia-noite, mais ou menos, com essa Bíblia aqui, ó. Eu abri a Bíblia e cantei um hino. Aquele hino, és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. E eu comecei a cantar aquele hino de joelhos e comecei a chorar. Deus falou para mim, portanto, quem está em Cristo Jesus já não tem mais nenhuma condenação. E Deus começou a ministrar o meu coração. Irmãos, eu senti algo, foi a maior experiência que eu tive com Deus na minha vida. Eu vi uma luz na minha frente, era igual um arco-íris cheio, completo, cheio de cores. E Ele falava comigo. E à medida que Ele falava, aquilo me enchia da minha cabeça aos pés, e eu não conseguia parar, e comecei a tremer, e comecei a falar em mistério, comecei a falar e parava e ficava com medo, e não conseguia controlar aquilo, e eu fui na porta do quarto da minha mãe, quando eu fui para bater, ele disse, se você bater, ela vai dizer que é demônio, e eu fiquei de meia-noite até 6 horas da manhã, falando em mistério, e chorando, e conversando com Deus. Eu nunca me esqueci daquela experiência que eu tive com Deus, mas naquela noite, Deus mudou a minha vida, naquela noite, Deus transformou o meu ser. Se eu era louco por Jesus, irmãos, imagina o que Deus fez na minha vida. A partir do momento que Ele me revestiu, a partir do momento que Ele me encheu, Deus transformou. Eu saí de casa e nunca mais voltei, mas até hoje tenho caminhado com Ele, com aquela mesma alegria, sempre buscando e querendo saber o que eu posso fazer a mais, para me agradecer, para me glorificar o nome dEle, pelo que Ele fez por mim um dia. Deus é real, Deus existe, o Espírito Santo é real, Ele existe, Ele está aqui nessa tarde, e é a mesma coisa que Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na tua vida, e Ele quer fazer mais, infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em mim e em você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos capítulo 19, versículo 20. Atos 19, 20. Eu quero ler só o versículo 20. Atos capítulo 19, versículo 20. Está escrito: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Eu gostaria que só as irmãs, só as varoas que estão aqui nessa tarde, lesse esse versículo. Eu vou contar até 3 e as irmãs leem. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu penso que os homens podem fazer melhor. Só os homens nessa tarde, vamos lá, só os varões. 1, 2, 3. Toda a igreja de Jesus junto nessa tarde. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Como? Assim como. Assim como. O livro de Atos, segundo Smith Wigglesworth, ele disse uma palavra muito interessante. Ele disse: o livro de Atos só foi possível ser escrito porque os discípulos saíram, porque eles se mobilizaram.
Porque eles tiveram atitude. Existe uma diferença entre ter disposição e disponibilidade. Tem gente que tem disponibilidade, mas não tem disposição. Ele tem tempo, mas não está disponível para nada. Ele confunde essa questão de disposição e disponibilidade. Nós temos disposição, nós temos disponibilidade, mas nós temos que ter disposição também. Por quê? Porque nós nunca vamos prevalecer diante dos obstáculos, diante das circunstâncias da vida, diante daquilo que nos cerca, se nós não tivermos a disposição de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Na hora do louvor, irmãos, eu estava tendo uma visão muito interessante. Era como se nós estivéssemos dentro de um oceano, no meio do oceano, mas pisando em terra seca, rodeado de água por todos os lados. Um grupo de irmãos dentro do oceano, e aquelas ondas altas, grandes, tentando sufocar, e cada vez que nós orávamos, cada vez que nós adorávamos, cada vez que nós glorificávamos a Deus, as ondas iam se afastando e o espaço ia aumentando. Eu imagino que é mais ou menos isso no mundo espiritual. Você quer ver crente, irmãos? Por que antigamente era diferente na igreja? Os cultos, os crentes tinham mais pavor, porque todo culto, irmãos, caía gente endemoniada. Irmão, quando os cabas viam alguém cair endemoniado, era confusão. Expulsa ela, não, expulsa tu. Tinha irmão que dizia, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai, sai. Aí ia voltando, daqui a pouco ele ia embora. Parece que as pessoas têm mais medo do demônio do que temor de Deus. A gente via tanta coisa, irmãos, eu já vi tanta coisa feia. Eu já vi um demônio querer matar uma mulher. Eu tocava no pescoço dela dessa distância, eu tocava num nódulo aqui. Eu não encostava a mão no pescoço dela, mas eu estava tocando em algo, era impressionante. E ele dizia, eu vou matar ela, porque ela fez sacrifício de porco, sacrifício de galinha, para se prostituir com todos os homens que entrassem dentro da casa dela. E a alma dela pertence a mim. Eu disse, pertence não, Satanás, pertence ao Filho de Jesus. Ela era crente de dentro da igreja, mas precisava de libertação, porque libertação, ser liberto é um estado, mas libertação é um processo. E Deus foi quebrando muitas coisas na vida dessa irmã para poder libertá-la. O diabo, irmãos, ele não brinca. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não quer saber se é criança, se é adulto, se é jovem. Ele não quer saber. É por isso que nós temos que dar importância àquilo que Deus nos fala. Porque quando você destrói aquilo que Deus te deu, jovem, moça, homem, rapaz, você não destrói só na tua vida. Você destrói a semente, você destrói o plantio e você destrói a colheita de amanhã. Não é só um momento de prazer. Não é só um momento de estar nos caminhos do Senhor, não. O egoísta, ele só pensa nele. Ele quer se satisfazer. Ele quer satisfazer a vontade, o desejo dele. E ele busca a realização pessoal nele. E ele destrói tudo aquilo que Deus tem para realizar através da vida dele. Quantos homens viveram assim? Buscando satisfação pessoal e se esqueceram que tinha outras pessoas que poderiam ser beneficiados e abençoados através da vida dele. O texto diz, irmãos, que eles começaram buscando a promessa do Espírito Santo. As pessoas, a gente pergunta, quem quer ser batizado no Espírito Santo? Aí as pessoas vêm para frente, mas ele vem naquele momento. Ele não tem aquele desejo. Ele não tem buscado isso. Aí quando chega a hora, irmão, pode ver o Espírito Santo entrando dentro dele. Ele diz, não, Espírito Santo, sai, que eu vim aqui para frente só porque eu já me habituei. Por que nós chamamos para vir aqui à frente? Porque quando nós ligamos algo, irmãos, existe um poder que é manifesto, que é ligado na terra e no céu. É como se você estivesse dizendo assim, eu estou manifestando o desejo do meu coração nas minhas ações, nas minhas atitudes. Os discípulos, para receber a promessa, eles ficaram buscando, só que não era só 120, eram mais de 500 discípulos, mas só 120 ficou buscando ali. Só aqueles que foram batizados durante 10 dias. Jesus envia a promessa, Jesus envia o Espírito Santo, Jesus envia a promessa, Jesus envia o Espírito Santo. Ah, não, já cansei, vou embora. Eles ficaram perseverando, oração, renúncia, sacrifício, e a promessa veio sobre eles. Nós só vamos prevalecer, irmãos, diante de Deus se nós perseverarmos em oração. Nenhum homem, nenhuma mulher é maior do que a sua vida de oração e de comunhão com Deus. Nunca deixe a tua capacidade, a tua virtude ir aonde o teu caráter não pode chegar. Nunca. É perigoso. Nós precisamos entender, irmãos, que nada de sobrenatural vai acontecer
sem a manifestação do Espírito Santo, porque tudo que acontece sem a presença do Espírito Santo na igreja, todo esforço humano sem a presença de Deus é perda de tempo. Todo sacrifício humano para atrair, todo sacrifício humano para manipular, é perda de tempo. Por que eu tenho liberdade, irmãos, de falar as coisas que Deus coloca no meu coração? Porque eu não saio da minha casa para pregar por oferta. Eu não saio da minha casa, eu não perdi a vergonha na minha cara para me sair para vender livro, para me poder me sustentar. Não, Deus tem me sustentado até hoje sem isso. E o que eu faço é para ajudar outras famílias, para ajudar outras pessoas, que nós temos a responsabilidade de levar a semente do Evangelho e a manutenção para eles também ali na África. Nós precisamos entender, irmãos, que nós só vamos prevalecer diante de Deus se nós prevalecermos diante de uma vida de oração e de meditação na palavra. A igreja de Éfeso era a igreja onde Paulo estabeleceu a base do evangelho dele na Ásia. A igreja de Éfeso era a igreja mais poderosa que surgiu, ou que Paulo abriu, fundou. Em toda a história do cristianismo era a igreja de Éfeso. Mas como a palavra crescia? A pergunta é, como a palavra prevalecia, como no texto que nós lemos? O texto diz, e a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Como? No dia 13 de setembro de 1987, no Brasil, houve um acidente radiológico, na cidade, inclusive, do André e da Joslaine, do pastor André e da pastora Joslaine, lá em Goiás. Eu não sei se vocês ouviram, teve uma repercussão mundial. Um acidente radiológico, o maior acidente radiológico em área urbana, com o Césio 137. 2 homens acharam uma cápsula de um material radioativo, contendo o Césio 137 jogado no lixo, no local que foi desativado, onde era um hospital, ou uma casa de misericórdia, lá no Brasil. E eles pegaram aquele aparelho e levaram para casa e disseram, nós estamos ricos, nós vamos vender no ferro velho esse aparelho. E eles levaram aquele aparelho pesado, botaram num carrinho de mão e levaram para a casa deles. Aquele aparelho, irmãos, ele continha um pó radioativo altamente perigoso. Aquele aparelho, ele tinha... Enterraram ele, irmãos, quando enterraram aquele aparelho ali, tinha 1.200 caixas de lixo, 2.900 tambores e 14 containers revestidos de concreto e de aço, para poder, olha a periculosidade daquele material. Aquele material, irmãos, ele matou mais de 100 pessoas. Parou praticamente a nação. Para ter o cuidado, para não propagar a contaminação daquele aparelho, daquele material radioativo. O lixo que foi enterrado nos próximos 180 anos, ninguém pode nem chegar perto ainda, porque tem radiação. Matou cerca de 100 pessoas. 1986, Chernobyl, Rússia. Inclusive, foi um dos principais fatores, e não a queda do muro de Berlim, mas sim a usina de Chernobyl, a explosão da usina de Chernobyl que levou à falência a antiga União Soviética. Claro que Deus usou um homem chamado Mikhail Gorbachev. Deus usou muito a vida dele para quebrar ali o comunismo. Mas o fator principal foi a explosão que aconteceu em Chernobyl no ano de 1986. Pastor, o que uma coisa tem a ver com a outra? Que a explosão em Chernobyl matou mais de 2 milhões de pessoas contaminadas pelo mesmo Césio 137. A explosão de Chernobyl, para vocês terem uma ideia, foi 400 vezes mais potente do que a bomba que foi lançada nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. A explosão da usina nuclear de Chernobyl, ela lançou no ar 50 toneladas de Césio 137. Lá na Rússia foi a explosão. Aqui em Londres, os aparelhos que detectam a radiação ficavam balançando. Olha o poder dessa radiação. Mas pastor, o que isso tem a ver com a diferença de uma coisa para outra?
Sabe qual é a diferença aqui? O Césio 137, somente 19,26 gramas de Césio 137. Matou essa quantidade de pessoas, mais de 100. A diferença de um para o outro, sabe o que é? O poder da radiação. O que é a radiação? É a propagação pelo ar. É a maneira rápida com que se propaga o que é contaminado. Olha a diferença, irmãos. Quantas pessoas morreram? Isso sem contar as que são traumatizadas, as que carregam problemas emocionais, os traumas, a discriminação. Pessoas que perderam o sentido da vida depois de um acidente como esse. Mas eu vim falar nessa tarde, irmãos, não foi do Césio 137, não foi de Chernobyl, não foi do acidente radiológico de Goiânia. Eu vim falar nessa noite de um poder radioativo muito maior do que o Césio 137. Eu vim falar nessa tarde do poder do Espírito Santo de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher. Eu estive, irmãos, em Londres no ano de 2013 pregando numa convenção. E eu pedi para ir no centro, e eu queria conhecer Londres, e queria conhecer também a casa de John Wesley, onde ele passou, esses vultos da história, esses homens que deixaram grandes legados para a gente. E eu achei algo interessante, quando eu estava no centro de Londres, eu vi um jornal, e eu vi a foto do jogador Ronaldinho, do Brasil. Eu vi a foto, irmãos, do símbolo da McDonald's e da Coca-Cola, aí escrito 70%, estava escrito em inglês. E aquele pastor traduziu para mim, ele estava dizendo, 70% dos adolescentes de Londres, eles conhecem Coca-Cola, eles conhecem o Ronaldinho, e eles conhecem a McDonald's, mas eles não sabem quem é Jesus. Ou seja, a próxima geração já não é uma geração de cristãos, já não é uma geração de jovens tementes a Deus, já não é uma geração de Martin Lloyd Jones, já não é uma geração de Charles Haddon Spurgeon, já não é uma geração de John Wesley, já não é uma geração dos grandes heróis da fé, dos grandes homens que influenciaram uma geração. E o que me chamou a atenção quando eu cheguei na casa de John Wesley é porque eu me lembrei de um livro que eu li de Wesley Duell, Em Chamas para Deus. Na página 20, irmãos, eu parei e eu chorei muito lendo aquele livro, porque um camponês chegou num certo condado da Inglaterra querendo comprar bebida alcoólica, e ele não poderia achar bebida alcoólica naquele lugar. E ele disse: aqui vocês não vendem bebida alcoólica. E a história conta que aquele nobre camponês tirou o chapéu, abaixou a cabeça e disse: não, há 100 anos aqui passou um homem chamado John Wesley. Imagina o poder da radiação, o poder da influência do Espírito Santo na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um jovem cheio de Deus. Imagina o que Deus é capaz de fazer através dessa vida, através dessa pessoa, através dessa criança, através desse jovem, através desse homem, através dessa mulher. É assim que a palavra de Deus se propaga. Quando nós vamos ler a história, irmãos, dos irmãos morávios, é uma história que nos encanta. Eles estavam sendo perseguidos e tiveram que morar nas montanhas. E eles começaram a orar. Por que eles viveram dessa maneira? Começaram a matar os pais deles. O certo era eles pararem também. Disseram: para de perseguir, porque está morrendo todo mundo da família. Eles disseram: não, nós vamos continuar. E eles começaram um período de oração. Eu fico olhando, irmãos, hoje a gente ora 5 minutos, já não tem mais palavras. Sabe por quê? Porque não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem busca. Muitos, na maioria, só buscam a Deus quando chega na igreja. Ora 5 minutos e pensa que orou 20 horas, orou 2 horas. Antigamente, os homens oravam 2 horas e parecia que tinham orado 20 minutos. É totalmente ao contrário. Eles começaram um período de oração e disseram: nós vamos orar 24 horas. Eles oraram 24 horas, oraram 48, oraram 72, oraram uma semana, oraram um mês, oraram um ano, oraram 10 anos, oraram 20 anos. Eles oraram durante 100 anos, ininterrupto, sem parar. O período de oração. Foram os maiores influenciadores da obra missionária da história do cristianismo, os irmãos morávios. O que movia eles? Eu não sei se os irmãos assistiram um filme chamado Terra Selvagem. Poucos conhecem. Conhece o jogador do Benfica, o jogador do Braga. Se perguntar quem aqui conhece, dos jovens aqui conhece David Bryan, Jerônimo Savonarola, Adoniran Judson. Poucos conhecem. Sabe por quê, irmãos? Porque a influência desses homens.
parece que ela já não exerce nada no nosso coração. Eu tive um professor no Brasil chamado Russell Shedd, e ele fez parte dessa turma, desse rapaz que morreu, chamado Jim Elliot. Eles oravam 40 horas, eles começaram a orar e oraram 40 horas. O pai do Russell Shedd, eles criaram um movimento no Brasil chamado Mocidade para Cristo. Eles criaram um movimento no Brasil e esse movimento, irmãos, eles assinavam um documento. E esse documento que eles assinavam, ninguém poderia voltar para o país. Ninguém poderia retornar. Nesse movimento, só não poderia assinar o documento quem tinha algum problema físico, algum problema de saúde, porque eles iriam sair da nação como missionários e nunca mais retornariam. E os pais deles assinaram esse documento para nunca mais voltar para a América. Eles poderiam voltar para passear, mas nunca mais para morar. E o pai do Russell Shedd foi morar na Venezuela, e ele foi pequeno. O pai dele deixou o conforto da América e foi para a Venezuela. Tempo depois, o Russell Shedd foi para o Brasil, e foi do Novo Testamento, era a maior autoridade que nós tínhamos na nossa nação sobre o Novo Testamento. Um homem que a filha dele disse que só acreditava que o pai dele era homem, não anjo, porque ele fazia tudo que um homem fazia. Irmãos, um homem fora do comum, um homem fora de sério. E ele conta pra gente que eles oraram essas 40 horas e cada um ia para um local. E Jim Elliot, ele falou que era o mais preparado de toda a turma deles. Jim Elliot foi trabalhar com a tribo dos Aucas, lá no Equador. E ele estava tentando evangelizar uma tribo não alcançada. Em determinado momento, irmãos, isso inclusive está no filme, ele conseguiu contato com a tribo, mas no primeiro contato que ele teve, eles foram mortos, brutalmente assassinados por aquela tribo. Elizabeth Elliot, a esposa dele, ela não retornou. Ela disse: Deus vai receber a glória do sacrifício dos filhos dele que ele trouxe para esse local. E nós vamos continuar aqui. O filho de Elliot, ele tinha 6 anos e ele continuou lá. É lindo demais, irmãos, a história. E o filho de Elliot ganhou para Jesus, o homem que matou o pai dele sem saber. Ganhou ele para Jesus, batizou ele. Pastor Russell Shedd disse que na última conferência, pastor Billy Graham, saudoso pastor Billy Graham, disse que na última conferência que ele pregou em Amsterdã, na Holanda, tinha 10 mil pastores num seminário. E quando chamaram o homem para fazer a oração e contar um testemunho, o homem que estava contando um testemunho, 40 anos depois, era o filho de Jim Elliot, com um homem que matou o próprio pai dele, que havia sido alcançado pelo poder do evangelho. É esse evangelho que nós pregamos. Hoje eu vinha conversando com o missionário André. O evangelho ele é diferente de tudo que tem lá fora. O evangelho, primeiro ele arranca, depois ele planta. Primeiro ele fere, depois ele sara. Primeiro ele mata, depois ele ressuscita. É o contrário, irmãos, dos valores do mundo, só que nós não nos habituamos a isso. Você imagina você pregar para alguém que matou o teu pai e ver os frutos de tudo isso? Só o poder do Espírito Santo, irmãos, pode causar isso no coração do homem e no coração de uma mulher. E esse poder contagiante, ele só pode se dar no coração do homem, no coração de uma mulher que conhece a Jesus. Eu não estou falando Jesus das canções, eu não estou falando Jesus da letra, eu não estou falando Jesus da cruz, eu não estou falando Jesus dos dogmas, eu não estou falando Jesus da liturgia, eu não estou falando Jesus das nossas programações, eu estou falando daquele Jesus que te tira da cama de manhã e não os problemas. Eu estou falando daquele Jesus que você tem saudade de estar com Ele. Eu estou falando daquele Jesus que quando você está aqui, você diz: esse é o melhor local onde eu poderia estar. Não é aquele Jesus que você diz: não, hoje eu não posso ir, porque eu tenho um trabalho, eu tenho algo mais importante. Pastor, mas eu nunca falei isso, mas agiu dessa maneira. Eu estou falando do Jesus que tem prioridade na minha vida. Eu estou falando do Jesus que é tudo para mim. Esse é o poder que contagia. Nós já vimos muitas revoluções no mundo, irmãos, muitas descobertas tecnológicas, muitas inovações da moda, muitas coisas que nos chamaram a atenção, e cada um vai buscando se inserir e permanecer e perdurar. Nós já vimos muita moda no Brasil. Teve um tempo no Brasil, irmão, de música indecente, de música imoral, que contagiava as crianças. Grupos de jovens que saíam de dentro da igreja. Eu não sei se os irmãos ouviram falar, inclusive eles cantavam muitas músicas portuguesas em tipo de sátira, que eram os Mamonas Assassinas. E eles envolviam as crianças naquela música, e as crianças estavam dançando aquelas músicas indecentes e imorais que aqueles grupos de jovens cantavam. E tiveram um trágico acidente, irmãos, e morreram de uma maneira triste, dilacerada, irmãos. Por quê? Porque trocaram o poder de Deus pelas coisas do mundo.
Eu costumo orar todos os dias a Deus. Eu digo, Deus, nunca me dê nada que eu não possa renunciar pelo Senhor. Tem muitas coisas que eu ganho, irmãos, que são caras, que eu dou. Eu não dou porque eu quero dar. Eu dou porque eu digo, no meu coração, eu tenho que sacrificar. Porque no meu coração só tem lugar para Deus. Eu procuro fazer sacrifício, não é para me aparecer, não é para mostrar. É uma luta interna contra eu mesmo. Para me dizer para mim mesmo que quem reina na minha vida é Deus. Não é as coisas materiais, não é as coisas dessa vida. Quantas vezes, irmãos, nós vemos as coisas querer perdurar, mas não tem durabilidade, não tem firmeza, tudo passa. Cada religião que existe no mundo vive buscando um sentido para aqueles que a seguem. O budismo, irmão, sabe o que os budistas fazem? Eles vão para o Himalaia, para aquela parte fria, ali 10 graus negativos, sem roupa, para tentar alcançar um nível de karma, de dimensão espiritual diferente. Eles sacrificam. Os muçulmanos sacrificam. Eles têm tudo, irmão. Toda religião tem tudo. Toda religião fala de amor. Toda religião fala de sacrifício. Mas só tem uma coisa que nós temos que eles não têm: a graça de Deus, a cruz de Cristo. É esse poder que contagia, é esse poder que irradia. O hinduísmo, ele tem o livro Bhagavad Gita. Nesse livro, eles vivem e morrem por ele. E outros livros também. O islamismo tem o Corão. Eu já li o Corão, irmãos, algumas vezes. Pelo menos 3 vezes. É um livro que só fala de violência, de morte. Não é um livro de disposição, é um livro de imposição. Ele te obriga a você viver daquela maneira. O judaísmo tem a Torá. Os testemunhas de Jeová têm a Bíblia sagrada, que aquilo não tem nada de sagrada. O budismo tem o Tripitaka. E o que nós temos? Todos eles, irmãos, têm o livro deles e tem um monumento. Todos eles têm o livro deles e tem algo que eles podem mostrar para você. Ali é a Caaba. Ali foi onde Abraão construiu uma casa, e ali tem a pedra santa, que se você tocar uma vez, você tem que ir a Meca, porque se tocar, os teus pecados saem de você. Todos eles têm alguma coisa. O que nós temos? Nós temos a palavra e um túmulo vazio, com a certeza de que aquele que deixou um dia vai voltar. E isso parece que já não causa mais impacto em muitas pessoas. Parece que já não causa mais impacto no mundo. Porque 90% da Bíblia foi escrito para os judeus. É um livro praticamente judaico. Nós fomos enxertados, inseridos na figueira. E muitas vezes, irmãos, quando nós vamos falar, parece que isso já não gera mais nada na nossa vida. Algumas coisas no mundo até por um tempo prevalece, se sustenta, mas não permanece para sempre. Porque existem todas essas implicações aqui, irmãos. Por que existe tudo isso? Esses fundamentos filosóficos tentando distorcer a mente da pessoa. Eu me lembro que quando eu estava fazendo um seminário teológico, tinha um professor de filosofia. Ele era muito culto, um homem que lia 8 horas por dia, irmãos. 8 horas. E ele chegou um dia dentro da sala, pegou uma caneta, e ele jogava aquela caneta para cima, e a caneta caía, e ele colocou uma tartaruga, um homem, uma flecha, e ele disse: aqui nesse ponto de chegada, a tartaruga chega primeiro do que a flecha, e do que o homem. E ele jogando a caneta para cima, ele disse: se eu quiser, essa caneta cai. Aí uma irmã falou: e se o senhor não quiser, ela cai do mesmo jeito? E ele disse: não. E ele provou para ela que a caneta não caía. Irmãos, e aquilo me deixou no osso. Ele usou a filosofia. E eu disse para ele, e ele perguntou: todo mundo aqui crê que Jesus é 100% homem e 100% Deus? A nossa primeira turma era toda evangélica, toda cristã. E todo mundo levantou a mão, e eu não levantei a minha. Quando todo mundo abaixou, eu levantei a minha, eu disse: eu não creio. Ele falou: não, para aí, eu perguntei se todo mundo era evangélico, e vocês disseram que era. Você crê que Jesus era 100% homem e 100% Deus? Eu disse: não. Ele falou: não, mas para aí, tu é evangélico ou não? Eu digo: sou. Eu creio que Jesus era 100% homem, mas ele era todo Deus. Ele disse: qual a diferença? Eu disse: a diferença é que 100% é um quantitativo limitado. E quando eu limito uma coisa, eu defino ela. E Deus não tem definição. Isso eu aprendi em filosofia. Irmãos, e nós começamos a discutir, nós dois, irmãos, e o tempo fechou. Ele disse: Deus existe? Eu disse: existe. Ele disse: prova para mim que Deus existe. Eu falei: isso daí é fácil demais, professor. Isso é muito fácil. Agora eu quero ver com todo o seu conhecimento, o senhor provar para mim que ele não existe. Aí nós ficamos discutindo, nós dois. Eu falei: eu provo para o senhor que ele existe, se o senhor provar para mim que ele não existe.
Aí ficamos nós dois ali naquele embate. E ele disse assim para mim, que qual é essa agenda? Eu disse, essa agenda é preta. Qual o tamanho? 15 por 25. Ele mandou alguém lá para o final da sala, o Evandro. O Evandro levou a agenda e ele disse, qual é o tamanho? Eu disse 15 por 25. Ele falou, qual é a cor? Eu disse preta. Ele falou, pois é, o daltônico enxerga de uma cor, o aranha de uma cor, a mosca de uma cor e o homem de uma cor. É certo para quem? Para ti, para a mosca, para o daltônico ou para a aranha? Eu falei, para mim, porque só eu que sou a imagem e a semelhança de Deus, e não a aranha e nem o daltônico e nem ninguém. Deus não fez ninguém daltônico. Irmãos, e nós começamos a discutir nós dois ali. E eu comecei a falar de Jesus para aquele professor. E eu falei para ele, professor, eu quero falar para o senhor um conceito de filosofia. E eu vou dar um argumento para o senhor. Se o senhor quebrar meu argumento, se o senhor conseguir quebrar meu argumento, eu vou entender o que é filosofia e vou viver na mesma convicção que o senhor vive. Eu disse para ele, Jesus está na revelação. Eu creio contra a razão e ponto final. Me prova agora que eu estou errado. Eu falei uma frase que eu ouvi, irmão, de um filósofo que era meu professor, que ele era teólogo e filósofo. E ele falou uma frase para mim, irmãos, e nessa frase eu arrebentei ele. Eu disse, professor, a filosofia é algo tão tal, mas tão tal, que sem a tal, o mundo continua tal e qual. Não faz diferença nenhuma. Agora, a palavra que eu lhe falei faz. E eu falei de Jesus para ele, deu uma Bíblia pentecostal para ele. E ele deu a Bíblia depois de 3 meses. Saiu da escola. Não sei o que foi que aconteceu com ele, mas eu preguei, porque os fundamentos filosóficos e humanistas, eles não podem mudar o Evangelho, a essência do Evangelho. O Evangelho não é apropriação racional, o Evangelho é convicção em Cristo, que Ele morreu por nós. Sabe qual é a dificuldade do Evangelho? Porque o Evangelho não diz, Deus vai te abençoar somente, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai restaurar o casamento. Sabe o que o Evangelho diz? Ô pecador, tu é pecador. Você se distanciou, você está em rebeldia contra Deus. Você precisa retornar. Quem é que gosta de ouvir isso? Seu rebelde. O que foi que Deus te fez para tu deixar Ele? O cara não quer ouvir isso. Ele quer ouvir palavras suaves, coisas boas. E o Evangelho, ele é assim. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E só tem uma maneira de voltar. Como? Porque o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, quem é? É a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que crer. Pastor, e o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Evangelho. Como é que eu desassocio isso? É impossível. Não tem como desassociar a palavra de Jesus. Ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a imagem exata de Deus, ele é a expressão do amor de Deus nessa terra. Eu posso falar de amor, você pode falar de amor. Jesus, só ele pode dizer, eu sou o amor. É assim que a palavra de Deus prevalecia. Por que ela prevalecia? Porque era Cristo que era anunciado, não eram as filosofias, não era o intelecto humano, era Cristo que era anunciado. E o poder da ressurreição de Cristo era que fazia transformação no coração do homem. Não é a nossa capacidade humana. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,4: não é a minha palavra persuasiva e nem de sabedoria humana, mas é a demonstração do poder e do Evangelho de Cristo Jesus anunciado a vocês. Por que Deus escolheu que a sua palavra prevaleça? Porque a palavra é Cristo, a palavra é o Evangelho, e Deus escolheu a igreja. Efésios capítulo 3, versículo 10 diz, para que pela igreja a sua multiforme sabedoria se torne conhecida de todos os homens. Irmãos, entenda isso. Um pecador que nunca ouviu o Evangelho, se ele morrer sem Jesus, ele vai ser julgado sem Jesus e ele vai para o inferno. Não, mas Deus vai... Não, ele vai para o inferno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 10 em diante diz, aquele que sem lei peca, sem lei perece. Ele vai ser julgado sem lei. E a culpa de quem é? É da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que Deus nos chamou para que nós praticássemos boas obras. Efésios capítulo 5, versículo 17 em diante diz, não andeis como louco, como os nécios, mas cada um buscai saber qual é a vontade de Deus na nossa vida. É individual, cada um é responsabilidade minha e sua. O pastor da igreja, ele tem a responsabilidade de orientar, de conduzir, mas a capacidade de decidir é você que vai dizer, eu entendi, eu quero isso. Ele vai dizer, tem uma ponte lá na frente, ela está quebrada.
Você pode mudar o caminho ou pode continuar e cair no abismo. É você que escolhe. Ele vai te convencer, mas não vai te converter. É você que vai decidir. Nós precisamos entender, irmãos, que só imperava, só crescia, só se multiplicava, só prevalecia, irmãos, porque os discípulos colocaram algo no coração deles. Nós vamos mudar o mundo. Em 50 anos de cristianismo, Paulo evangelizou quase ou mais de 1 bilhão de pessoas. Ele não tinha WhatsApp, ele não tinha internet, ele não tinha carro, ele não tinha jato, ele não tinha avião. E ele fez isso. O que movia aqueles homens, irmãos? Qual era o segredo da igreja primitiva? Qual era o segredo desses homens? O que eles tinham de diferente que nós não temos hoje? Hoje nós vemos todas essas empresas falidas, nós vemos todos esses projetos falidos. Muitos homens, irmãos, que ficaram esquecidos e tombados na história. Eu tive lá em Roma, onde Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo. E eu chorei muito ali dentro, porque eu fiquei imaginando ele sozinho. Um homem que foi mais influente do que todos os imperadores que passaram em Roma. Um homem que é conhecido, um homem que é honrado. O maior apologista da fé cristã. O maior missionário, irmãos, dentro de uma prisão fria. Irmãos, estava no calor. E lá embaixo estava frio, e eu estava de blusa e sentindo frio ali embaixo. É úmido, é frio. E Paulo estava ali sozinho. Mas ele estava com algo no coração, irmãos, que não poderia arrefecer, que não poderia esfriar. O que? A palavra. O mais importante, irmãos, é a palavra. É isso que Lucas nos ensina aqui. Atos é um dos maiores livros, ou o maior livro de valor histórico que nós temos, dos primeiros 30 anos da história da igreja primitiva, aonde aconteceu, irmãos, o crescimento da história da igreja primitiva. E o crescimento não foi como nós pensamos. O crescimento não foi como eu pensei, como você pensou. A igreja, ela não surge como nós imaginamos na nossa mente florida, hollywoodiana e cinematográfica. A igreja, ela surge na visão de Salomão, no capítulo 6, versículo 10. E olha que Salomão entendia de mulher. Ele conhecia de mulher o homem. Mas teve uma que ele não conheceu. E eu acho lindo a história, porque quando Salomão vê a sunamita, a Bíblia diz que ela era negra, da cor de um carvão. E ele amou ela, sabe por quê? A história conta que ela estava de roupa branca, de vestido branco. E ela pisava uva. Mas o vestido não ficava manchado. E quando Salomão olhou para aquela mulher, ela chamou a atenção dele. Ele disse, ela tem algo diferente. Por que ela não mancha o vestido? Ela disse, para quando o rei chegar, ele encontrar ela limpa e preparada para ele. Salomão volta no palácio, tira as suas vestes reais e vai como um homem normal, como um camponês. Está lá na Bíblia, capítulo 1, versículo 7. Ele se apresenta como um pastor. E ela diz para ele, tu és um pastor, se tu és pastor, onde estão os teus rebanhos? E ele vai conquistar ela, irmão. Ele tinha lábia para conquistar, porque mulher tinha 1000. Mas teve uma mulher que quando ele olhou para ela, ele diz no capítulo 6, no versículo 10, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a noite, brilhante como o sol, formidável como o exército, como bandeira. Ele está falando das 4 fases da igreja. Quando a igreja nasceu, ela nasceu num período de trevas, num período de promiscuidade. Hoje a gente fala de intelectualidade, de sabedoria. Irmãos, imagina você ouvir Aristóteles, imagina você ouvir Sócrates, Platão. Eu estou falando de sabedoria, de conhecimento. Imagina você ouvir Ovídio, os grandes poetas, os grandes sábios. Mas quem eram esses homens? Eles eram beberrões, eles eram idólatras. Enquanto em cima Roma celebrava a carnalidade, a promiscuidade, a igreja crescia por debaixo da terra, nas catacumbas, no lugar dos mortos. A igreja crescia e prevalecia poderosamente. Enquanto tinha um império se preparando para falir, Deus estava fazendo surgir a igreja de uma maneira poderosa, no meio das trevas, mas cheio da presença do Espírito Santo na vida. É assim que a igreja surgiu. E o propósito de Lucas aqui nesse texto, em escrever isso que nós lemos, é descrever como foi que a igreja prevaleceu, como foi que a igreja triunfou, como foi que esse evangelho chegou até nós hoje aqui. Ele teve, irmãos, ele teve que mostrar que tudo isso aconteceu por causa de uma única coisa. Não por causa de Paulo, não por causa de Pedro, porque o livro deveria ser escrito Atos do Espírito Santo. Foi a presença de Deus na vida desses homens, irmãos. Eles decidiram levar
a semente preciosa de Cristo Jesus, as consequências mais altas, as consequências, irmãos, mais distantes. Até que ponto você ama Jesus? Até que ponto você está disposto a dizer: Deus, eu quero que o Senhor me use. Mas você vai ter que sacrificar isso. Você está disposto realmente a sacrificar a tua vaidade, o teu medo, os teus anseios, às vezes o teu trabalho, a tua família. Quem ama mais pai ou mãe do que a mim não é digno de mim. Quem escreveu isso foi Jesus, não foi eu não, está na Bíblia. O que você está disposto, irmãos, a sacrificar? Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? É porque esse texto aqui da carta de Éfeso, ele nos remonta a uma história muito linda. Éfeso, onde tinha uma deusa, a deusa Artemis, a deusa Diana. E o local era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O local era tão portentoso. O local, irmãos, era tão magnífico, que no dia que foi inaugurado, o rei pegou uma flecha e ele atirou. E ele disse: a distância daquela flecha, aonde alguém chegar, ele vai ter segurança, que ele não vai poder ser morto. Na distância desse tiro de flecha, ele vai ter segurança. O que reinava ali? Promiscuidade. O que reinava ali, irmãos? Pecado. E Deus manda para lá 4 homens, 4 trator de esteira: Paulo, Apolo, Timóteo e Pedro. Cerca de 200.000 pessoas havia naquela cidade. A cidade de Éfeso, do texto que nós lemos aqui. Cerca de 200.000 pessoas havia ali. 200.000 pessoas e 4 homens só. Só tinha uma diferença. Esses 4 homens estavam com o céu junto com eles ali naquele lugar. O céu estava com Paulo, o céu estava com Apolo, o céu estava com Pedro, o céu estava com Timóteo. Só não sabemos relatos sobre a morte de Apolo, mas os outros irmãos morreram de forma terrível. Pregaram o evangelho ali, 2 anos e meio a 3 anos depois, quando Paulo e quando os discípulos saem de Éfeso, num local de 200.000 pessoas, 50.000 pessoas haviam se convertido ao evangelho de Cristo Jesus, através da vida desses 4 homens aqui. O que era que tinha na vida deles, irmãos? O efeito colateral que esses homens causou na cidade de Éfeso, ele mostrou 3 coisas. Primeiro, a palavra produziu conhecimento da verdade. Segundo, ele definiu no que se devia crer. E terceiro, ele revelou o engano e mostrou a essência do evangelho de Cristo Jesus. Quando a palavra é anunciada com ousadia, quando a palavra é anunciada na autoridade daquele que te chamou. Eu não prego, irmãos, na minha capacidade, eu não prego na minha autoridade, porque eu não prego a minha palavra, eu não prego o meu conhecimento, eu prego a palavra de Deus. Aqui eu não tenho nenhuma vida para falar para vocês, até a vida que eu tenho é dele. Se ele tirar o fôlego da minha vida, irmãos, vai cair só um boneco aqui no chão que vai se decompor em poucos dias. É a palavra de Deus. É o poder da essência. É essa essência que nós precisamos entender. Que Deus trabalha em nós. Quando nós estamos falando, irmãos, de prevalecer aqui, nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós não estamos falando de um tempo de perseguição qualquer, não. De Nero a Diocleciano, do ano 67 ao ano 313, irmãos, foi conhecido como a Era dos Mártires. Nero, ele era tão diabólico, aquele homem. Ele chegou a abrir a mãe dele para saber de onde é que ele tinha nascido. Aquele homem, ele era tão perverso que ele pegava os cristãos, mandava queimar. E ele pegava a cinza dos cristãos e dizia: agora foge da minha mão, crente. Foge, sai daqui. Pegava as cinzas, um instrumento nas mãos de Satanás. Ele mandava colocar tochas humanas, colocava pinche, colocava breu, querosene e tacava fogo nos cristãos em postes até chegar na casa dele para iluminar o caminho que ele passava. E de Nero a Diocleciano, parece que cada um queria ser mais maldoso do que o outro. Cada um queria ser mais perverso. Antipas, irmãos, que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, da igreja de Pérgamo, a Bíblia diz: Antipas, minha fiel testemunha. Quem foi Antipas? Ele pregou em Pérgamo. E quando ele pregou, disseram: você vai ter que parar de pregar, nós vamos te matar. Pegaram Antipas, colocaram ele dentro de um boi, dentro de um touro.
de bronze e mandaram acender a fogueira, e os cristãos tudo ali ouvindo ele renunciar, ele negar Jesus, porque ele ainda tinha oportunidade. Ele falou: queima, que no meio da fogueira ele vai negar. E quando acenderam aquela fogueira, Antipas começou a louvar o Senhor, começou a cantar ali, o fogo queimando dentro daquele boi de bronze. Quando ele não tinha mais força por causa da dor das chamas, ele só fazia gemer no ritmo da canção, louvando ao Senhor. Não existe demônio, não existe capeta, não existe perseguição que possa tirar a essência do coração de um homem, do coração de uma mulher, do coração de alguém que conheceu a Deus de verdade, que teve um encontro com Deus, que sabe quem é Jesus, que sabe quem é o Espírito Santo. É impossível arrancar do coração dele essa essência. O apóstolo Paulo sofrendo, o apóstolo Paulo em situação difícil, ele dizia: eu estou certo de que o sofrimento que eu estou passando agora, ele não se compara com a glória do porvir a ser revelado em nós. O que movia a igreja primitiva era o poder do Espírito Santo. O que movia a igreja primitiva era a presença de Deus na vida desses homens. Aleluias. Homens maldosos que não conheciam a Deus. É impossível, irmãos, determinar o número de homens que foram mortos. Lê o livro História dos Hebreus, lê o livro dos Mártires de John Knox, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Você vai ver, irmãos, como é que aqueles homens viviam. Nós nos distanciamos muito. O nosso evangelho hoje ele é muito deturpado. Eu não estou falando de uso e costume, eu estou falando de essência, eu estou falando de motivação. Quando os trabalhos da igreja precisam ser desenvolvidos, pastor, conta comigo, eu quero somar, eu quero fazer parte, porque eu quero deixar uma coisa bem clara para todos vocês, e para mim também nessa tarde. A obra de Deus ela não vai parar por minha causa nem por sua causa. O que Deus estabeleceu ele vai fazer. Uma conferência como essa é um convite para dizer: e aí, tu vai participar ou não? Tu vai ficar só olhando a coisa passar, ou tu vai dizer: não, eu estou junto, conta comigo. O incentivo, o desejo de uma conferência como essa, irmãos, é isso. Tudo isso, irmãos, que nós lemos aqui, nesse texto que a palavra prevalecia, era no afã de manter a chama do evangelho acesa, para não morrer. Era para isso. Era para que pudesse chegar até nós essa chama. Era para que pudesse chegar nos nossos dias. Ele não estava prevalecendo dentro das quatro paredes. Ele não estava prevalecendo dentro de um ambiente de conforto. Ele estava prevalecendo lá fora. Ele estava prevalecendo no trabalho. Ele estava prevalecendo no testemunho do dia a dia. Por que não prevalece mais no dia de hoje, irmãos? O que tem acontecido com a gente? Por que a palavra de Deus continua do mesmo jeito? Obrigado. Por que o diabo ele tem cirandado muitas famílias, muitos lares? Por que nós não temos mais a mesma motivação, a mesma alegria? Por que nós não temos mais o desejo? Por que nós estamos no culto? Em vez de a gente estar preocupado com o que Deus quer ministrar no nosso coração, a gente já está com a mente lá fora, olhando para o relógio, esperando terminar o horário para ir para casa. Isso entristece tanto a Deus, porque Deus não está esperando você sair, você já saiu. Só está aqui o teu corpo. E Deus quer dominar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Deus não te quer pela metade. O que fez a palavra de Deus prevalecer, irmãos? Quantos impérios se levantaram? Quantos imperadores se levantaram, quantas perseguições, quantos homens. O que eu acho lindo, sabe o que é? É que Deus avisou a João da ilha de Pátmos, dizendo: João, vocês vão ter uma perseguição muito grande, vocês vão ter uma perseguição ferrenha, mas essa perseguição vai durar 10 dias. Aí alguns dizem que é o tempo dos 10 imperadores, outros dizem que foi um período literal de 10 dias. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos, que eu glorifico a Deus em tudo isso aqui? É porque Deus está dizendo: é só 10 dias. É só 10 dias. Ele está dizendo 10 dias de perseguição. Quem sabe você está no primeiro dia. Tem uns aqui que estão no segundo. Tem uns que estão no sexto, no sétimo. Tem uns que estão no nono. Tem uns que já estão no 10º. A dificuldade, irmãos, ela vem para todos. A luta, ela vem para todos. Mas sabe o que me chama a atenção e me alegra muito? É como se Deus estivesse dizendo: é só 10 dias. Ele está dizendo: Aldson, igreja de Benfica, nunca houve um dia na história da humanidade que, por mais escura que fosse, pudesse impedir o sol de brilhar, pudesse impedir a esperança de nascer, pudesse impedir Deus de cumprir as promessas dele na sua vida. É só 10 dias. Mas pastor, a dificuldade tem me assolado.
As lutas têm me assolado, a dor tem sido forte. Pastor, você não sabe o que é enfermidade, o senhor não sabe o que é uma dor. Eu estou dizendo para você, é 10 dias, aguenta, segura um pouco, é 10 dias, tem prazo de validade. As promessas de Deus, não. Ele está dizendo, o meu mover não tem, aquilo que eu prometo eu cumpro, aquilo que eu falo eu faço. Deus está dizendo, quem sabe para alguns nessa tarde, já é o 11º dia que está chegando. Por quê? Porque se você prevalece com fé, diante dos homens, você vai glorificar e honrar a Deus diante das circunstâncias. É só um tempo, é só um tempo. Nada pode interromper. Um homem chamado Voltaire, ele disse que após a morte dele, em pouco tempo, Voltaire disse que só ia encontrar a Bíblia nas prateleiras das bibliotecas empoeiradas. 50 anos depois que ele morreu, a Sociedade Bíblica de Paris comprou a casa dele. 100 anos depois que ele morreu, publicaram 1 milhão de Novo Testamento na casa dele para quebrar o gai dele. A palavra de Deus, ninguém tem poder para parar. Ninguém tem poder para parar o Evangelho. É mais fácil, alguém disse um dia, que é mais fácil empregar os nossos esforços para interromper a trajetória do sol, do que para tentar interromper a circulação da Bíblia. É mais fácil a gente se esforçar, todo mundo, para tentar parar o sol, para criar alguma coisa para parar o sol, do que para interromper a palavra de Deus. Sabe o que eu acho lindo, irmãos, em tudo isso que eu li aqui para os irmãos? Em tudo isso que eu falei aqui acerca da palavra de Deus? É porque a Bíblia diz que ela crescia e prevalecia poderosamente à medida que os discípulos iam, à medida que os discípulos anunciavam. Mais de 50 mil livros foram queimados aqui nesse texto que nós lemos, na época que a palavra estava sendo pregada. Ela prevalecia porque Deus tinha Paulo, ela prevalecia porque Deus tinha Pedro, ela prevalecia porque Deus tinha Filipe, ela prevalecia porque Deus tinha Apolo. Apolo não vai voltar, Paulo não vai voltar, ninguém vai voltar. Hoje Deus está levantando você, jovem, moça, rapaz, você que está aqui nessa tarde, você. Paulo cumpriu a tarefa dele, Paulo cumpriu o propósito dele. Agora nós precisamos cumprir o nosso, para fazer com que a palavra de Deus continue prevalecendo, e as cadeias sendo quebradas, e as pessoas sendo libertas pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Nós não podemos negligenciar, nós não podemos parar. Eu li um livro de um homem chamado Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand, irmão, pregando na época do comunismo. Ele conta que ele passou 14 anos preso, 12 anos numa prisão solitária e 2 anos na cela da morte, que só saía de lá, irmãos, quem estava com tuberculose, quem estava com algum tipo de doença terminal já, ou então morto. Quando ele saiu daquele lugar, irmãos, 14 anos depois, um trapo humano, o filho dele passou 7 anos mendigando na rua. Mihai, o filho dele. E ele conta que depois de 14 anos que ele já ia ser liberto, fizeram o último teste para ele. Pegaram o filho dele e colocaram diante dele e disseram: durante 14 anos você ficou preso aqui, você resistiu às torturas, você resistiu a tudo. É interessante o livro, irmãos, Torturados por Amor a Cristo. É os livros que me inspiram. E quando ele viu aquela situação, ele disse: durante 14 anos você não negou Jesus, mas agora eu quero ver se você não vai negar. Ele pegaram o filho dele e falaram: nós vamos cortar o teu filho parte por parte, dedo por dedo, mão por mão, até o último pedaço dele. Enquanto você resistir, na hora que você negar, a gente para. Ele conta, irmãos, que ele dobrou o joelho dele. E ele disse: Deus, eu suportei tudo isso pelo Senhor. Eu passei 14 anos aqui dentro, sofrendo. Mas isso eu não vou suportar. Me mata agora e me leva, porque eu não vou conseguir suportar. O filho dele dobrou o joelho na frente dele e disse: pai, deixa ele cortar até o último pedaço do meu corpo, mas não nega o Deus que o Senhor tem falado dele até hoje. Não nega, porque vale a pena servir. Se ele cortar a gente aqui, a gente se encontra na eternidade. Assim crescia e prevalecia a palavra do Senhor poderosamente. O que faz prevalecer a palavra de Deus na nossa vida? É a convicção que Deus está conosco todos os dias. É a convicção que vale a pena. Tudo na vida passa, mas a palavra de Deus não. Quando Deus manda Jesus para essa terra, Ele diz: eu vou permitir muitas coisas na sua vida. Porque Jesus não veio como Deus, Ele veio como homem. O Jesus que os judeus esperavam não era o Jesus que eles receberam. Era um Jesus poderoso que eles queriam. Era o Jesus da espada flamejante, montado num cavalo branco, para destruir o Império Romano e para estabelecer o Império Judaico ali.
Só que Jesus veio como um homem. Ele veio na fragilidade minha e sua, sentindo as mesmas dificuldades que nós sentimos. E Deus disse: eu vou permitir muitas coisas na vida do meu filho, porque ele era o Verbo encarnado de Deus. Ele disse: eu vou permitir que você seja traído por Judas, eu vou permitir que você sinta o beijo amargo da traição, eu vou permitir que você pegue 40 chicotadas nas costas de Azorrague. O Azorrague é o flagelo, ele tinha 10 pontas, 5 pontas era de osso e 5 pontas era de chumbo. O osso cortava e o chumbo penetrava. Eu vou permitir que depois que eles te espancarem, que depois que eles te baterem, eles peguem um lençol e joguem nas tuas costas sangrando, e depois que tiver seco eles arranquem da tua costa. Eu vou permitir que você sinta essa dor. Eu vou permitir que eles peguem uma coroa de espinho, de 72 espinhos de acácia, o espinho mais duro que tem Israel, e faça uma coroa, e crave na tua cabeça, e penetre o couro cabeludo. Eu vou permitir que você carregue um patíbulo no ombro de mais de 80 quilos, que não é seu, que é da humanidade que se rebelou contra mim. Eu vou permitir que você carregue mais de 2 quilômetros em direção ao Calvário, a maioria subida, sendo escarnecido, sendo cuspido, sendo rejeitado por aqueles que você curou, que você abraçou, que você amou, que você deu carinho, deu amor, deu alimento. Eu vou permitir que você seja desprezado. Eu vou permitir que você seja crucificado numa cruz, cravado as mãos e os pés com pregos de 10 polegadas. Eu vou permitir que você seja abandonado por aqueles que andou com você, que viu quem eu sou na tua vida. Só tem uma coisa que eu não vou permitir: que as tuas pernas sejam quebradas, porque a perna é a palavra, e a palavra não pode ficar parada. A palavra tem que caminhar, ela tem que sair, ela tem que avançar. Assim prevalecia poderosamente a palavra de Deus. Deus pode permitir o vale da sombra da morte. Deus pode permitir a dor da perda. Deus pode permitir uma doença incurável. Deus pode permitir qualquer coisa na sua vida. Mas tem uma coisa que Deus não permite: que o diabo arranque a esperança do teu coração. Isso Deus não permite. Deus permitiu que o diabo tirasse tudo da vida de Jó. O diabo acusou até Deus. Ele disse: sabe por que Jó é assim? Porque tu suborna o amor dos teus filhos. O diabo acusou Deus de suborno. Ele disse: ele é assim porque você suborna ele. Você dá tudo para ele. Tira isso dele para você ver. E Deus disse: eu permito que você toque nessa área. E ele tocou 10 caixões no mesmo dia. 10 caixões. Catou na alça dos 10. Perdeu tudo. É aí que tem crente que diz que a mulher do Jó, usada por Satanás, não foi usada por Satanás não, irmão. Ela foi usada pela dor da mãe, pela dor de uma esposa. Quando ela viu o marido dela naquela situação, irmãos, uma mulher que agarra na calça de 10 caixão, ela não é uma mulher qualquer não, ela tem uma estrutura emocional forte. Capítulo 7, versículo 5, só teve um momento que ela olhou para Jó e ela disse: isso eu não suporto. Quando ela viu o esposo dela, a Bíblia diz que os bichos, os tapurus, andavam em cima do corpo de Jó, os micróbios. Ela disse: não, amaldiçoa teu Deus e morre. Porque ela sabia que se Jó amaldiçoasse, Deus matava ele. Ia acabar o sofrimento, ela não suportava mais ver o sofrimento. Deus permitiu que Jó passasse por tudo isso. Mas teve uma coisa que Deus não permitiu que o diabo tocasse. Quando ele brada lá no capítulo 19, no versículo 25. Porque eu sei, mesmo diante da dor, mesmo diante da desesperança, mesmo na contramão da lógica, mesmo na contramão de tudo, de todas as coisas humanas, eu tenho uma convicção, Satanás: o meu Redentor, ele vive, ele reina na minha vida, ele é a minha esperança, e ele vai prevalecer, e eu vou vê-lo aqui ou no céu, eu vou vê-lo. Não deixe morrer a esperança. Não deixe ficar pelo meio do caminho. Não deixe o inimigo tirar aquilo que é precioso. A palavra de Deus tem que prevalecer. A palavra de Deus tem que prevalecer. Todas as vezes que o impossível aparece, Deus se manifesta. O que está impossível na tua vida? De que é que você precisa? Deus está te vendo. Deus sabe da tua dor. Deus sabe o que você está passando. Deus não é cego, Deus sabe. A oração é: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso, Deus?
O que eu preciso aprender que eu ainda não entendi? Não peça para Deus tirar a dor. Não peça para Deus tirar o tempo da aprovação. Peça para Deus diminuir o processo. Sabe por quê? Porque só tem uma maneira de Deus diminuir quando você entender para que Deus te chamou. Qual é o propósito de tudo isso? Porque você precisa passar pelo processo. A promessa Deus faz quando você pisa no deserto. Mas a conclusão é só quando você chega na terra prometida. Você tem que atravessar o deserto. E deserto não é habitação, é lugar de serpente abrasadora, é lugar de solidão, é lugar de medo, é lugar que vai ser só você e Ele. Só você e Ele, para no dia da oportunidade do pecado, para no dia da oportunidade do mundo, para no dia das fragilidades você dizer: não, Satanás, quando eu precisei, quem esteve comigo foi o meu Deus. Quando eu precisei, nas horas mais difíceis da minha vida, foi Ele que esteve comigo. Como é que a palavra de Deus prevalece na nossa vida? Quando nós priorizamos aquilo que Deus prioriza. Eu já estou terminando, irmãos. Eu me lembro que um dia eu cheguei na igreja sede, na igreja do meu pastor Clarimundo, que é o pai da pastora Joslaine. Eu cheguei na igreja sede e tinha um mendigo entrou na igreja, um senhor forte. Ele entrou na igreja fedorento, irmãos. Só de bermuda, descalço, de camisa, todo sujo. Fedorento demais. E as irmãs se afastaram dele. E ele estava incomodando realmente. E depois ele saiu e ficou sentado na calçada, no degrau da entrada da igreja. E eu fui lá com ele. E dei um abraço nele. E fui levar ele em casa. Conversei com ele. O nome dele era Ubiratã. Eu disse: eu posso levar em casa? Ele morava atrás da igreja. Eu saí no meio do culto. E fui levar ele em casa. No outro dia, eu fui na casa dele. Irmãos, o que tinha de pita de cigarro, bagana de cigarro no chão, uma caatinga terrível. Eu dei um abraço nele e tive que dar a camisa para ele, porque não serviu mais para nada. Eu dei um banho nele, irmãos. E eu perguntei se ele queria aceitar Jesus. Eu falei de Jesus para ele. Ele tinha um anel, e no anel que ele tinha algo vermelho, um cristal vermelho, uma coisa vermelha, uma pedra vermelha no anel dele. Ele tinha feito um pacto com Satanás. E na briga entre ele e outro feiticeiro, lá em Anápolis, o feiticeiro diz que o inimigo tocou no órgão genital dele e torceu, e ele ficou rendido. Ele ficou rendido e virou mendigo. E não tinha sentido nenhuma vida para ele. E eu falei de Jesus para ele e ele aceitou Jesus. Eu disse: seu Biratã, eu venho discipular o Senhor aqui 2 vezes por semana. Irmãos, o semblante dele mudou. Eu limpei a casa dele todinha, eu varri a casa dele. Ele morava perto do cemitério da cidade. Eu varri a casa dele todinha e falei de Jesus para ele. E todo dia eu ia lá, irmãos, com aquela alegria no coração. Teve um dia que eu fui numa segunda-feira, e eu saí de lá e eu vi ele chorando. E ele ficou chorando ali de alegria. Ele falou: pastor, não vai agora não, pastor, fica mais um pouco comigo. Toda vez que o senhor fala, o meu coração ele arde. Quando o senhor fala, eu sinto pesar porque eu perdi muito tempo no mundo. Eu me lembro muito bem disso, e eu fiquei com ele. E eu fui, no meio do caminho, irmãos, eu voltei de novo. Eu disse: seu Biratã, quarta-feira eu venho com o senhor e eu vou passar o dia com o senhor. E ele me deu um abraço apertado, irmãos, ele era forte. Ele me deu um abraço muito apertado. Quando foi na terça-feira de manhã, isso era uma segunda-feira, quando foi na terça-feira de manhã, eu recebi uma ligação da irmã dele. A irmã dele disse: o senhor é o pastor lá da igreja, Assembleia de Deus, ali da Tiradentes? E eu disse: sou um irmão lá. Ele falou: o senhor pode vir aqui em casa? Eu fui. Ele tinha acabado de morrer. Ele morreu sorrindo. O rosto dele era diferente, irmãos. Ela disse: pastor, a gente quer que o senhor faça aqui o ato fúnebre, um momento de ato fúnebre, o senhor ore por nós. E a gente quer entregar nossa vida para Jesus também. Ele tinha algumas irmãs com alguns envolvimentos com droga, estava toda a família lá. Mas ela disse a última palavra que ele disse. Quando nós chegamos na casa dele, nós levamos um lanche para ele comer. E ele comeu. Ele disse: eu estou feliz com Jesus e eu não posso deixar Jesus. Eu quero continuar com Jesus. O meu pastor dizia: o meu pastor vai vir quarta-feira e nós vamos continuar falando de Jesus. E ele falou o meu nome para ela. E eu tinha deixado o telefone em cima da mesa dele. O número do meu telefone foi quando eles ligaram para mim. Eu vi o poder, irmãos, que a palavra de Deus exerce no coração do homem e no coração de uma mulher. Quantas experiências, irmãos, nós tivemos dessa maneira. Porque o diabo, irmãos, ele vai te afrontar. Ele não vai querer. Quando você diz: eu vou pregar, vai se levantar o inferno contra você. Tinha um grupo na nossa igreja que eles faziam coreografias na praça. E durante o mês de julho eles iam para uma cidade muito, muito idólatra, que tem
perto lá da capital, chamada Trindade. E eu ia com eles, eu fui algumas vezes com eles. Eles faziam coreografia, o povo encostava, e depois a gente dava a palavra, fazia o apelo, e muitas pessoas se decidiam para Jesus. E teve um dia que nós estávamos lá, irmãos, 2h da manhã. Eu já estava com sono, querendo dormir. Tinha passado o dia todinho, irmãos, ali, porque é muita gente. Se reúne cerca de 2 milhões de pessoas, mais ou menos. E eles começavam a dançar, faziam umas coreografias, o pessoal ia encostando. Daqui a pouco, irmãos, encosta um rapaz do meu lado, mais baixo do que eu um pouco. Ele tinha um cinto, que eu acho que era do tamanho da cara dele. Um cinto com a cara de um cavalo, que até parecia com a dele também. Ele olhou para mim e falou assim, esses crentes não tem o que... Ele não sabia que eu estava no meio, né? Ele falou, esses crentes não tem o que fazer não, né? Esses crentes são entrosados, são intrometidos. Aqui não é o lugar deles não, aqui é o nosso lugar. O que eles vieram fazer aqui? E falando para mim, e eu que ia pregar. Eu olhei para ele e eu disse, e tu não gosta de crente não, é? Ele falou, não. Eu falei, então é 2. Ele disse, tu também? Eu falei, não, tu e o cão. Eu sou crente. E eu dei uma mãozada no meio dos peitos dele. Eu falei, o que foi que Jesus te fez para tu deixar ele, rapaz? Nós estamos lutando aqui para arrancar as almas do inferno, meu irmão. Tu ainda vem aumentar o ibope do Satanás aqui? João Paulo, o nome dele. Fernando, o nome dele, irmãos. Ele aceitou Jesus, se reconciliou com Deus naquele momento. É porque quando eu era pequeno eu ia para a Assembleia de Deus. Minha avó me levava para a igreja, eu perdi meu pai. Irmão, ligeirinho, o cara estava com a gente lá pulando também, dançando. Eu falei, tira esse cinto velho feio aí, rapaz. Coloca um negócio mais decente. Em 2001, eu estava perto de casar, estava noivo. Aí estava com a namorada, às vezes também a gente quer mostrar assim, alguma coisa, quando a gente é novo, é muito alvoroçado, né? E eu comprei uma filmadora Panasonic, eu estava no quartel. E a gente ia evangelizar no tempo do carnaval, lá em Manaus. E aquela alegria, eu estava com um grupo de jovens ali, eu distribuindo folheto. Eu falei, ó, tu vai naquela direção, eu estava no quartel, naquela alegria toda. Perto de casar, irmãos, só pensando no momento do casamento. Irmãos, teve uma hora que um dos jovens, o Francinei pegou um folheto e deu para um rapaz forte, irmão, parecia um armário. A gente não sabia o que era mais difícil, se era rodear ou pular por cima dele. E ele pegou o folheto, irmãos, amassou e deu uma mãozada na cara do Francinei. Irmãos, quando ele fez aquilo, desceu o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali na hora, chega o sangue ferveu. E eu fui na direção dele, catei o folheto, ele estava com vestido de mulher. Eu catei o folheto no chão. Eu estou falando, irmãos, quando o Espírito Santo dá ousadia para a gente, não é ignorância. Ousadia é diferente de ignorância. Eu peguei aquele folheto, eu me lembro que eu estava com uma camisa parecida com essa, cortada, manga, e uma gravatinha daquela de tricô. Aí eu me lembro que eu cheguei perto dele, eu peguei o folheto, desamassei, e eu dei o folheto para ele. Eu digo, ele vai me bater também, quer ver, espera. Quando eu dei o folheto para ele, ele me puxou ele amassou o folheto, jogou no chão e me puxou pela gravata assim, me enforcando. Ele disse, rapaz, tu não tem o que fazer não? Contigo já é 20, contigo já é mais de 20, que me dá esse negócio aqui, você não tem o que fazer não. E ele me soltou, irmão, quando ele me soltou, eu trinquei os dentes, engilhei o couro da testa, passei o sangue de Jesus no olho e tossi ele pelo vestido também. Eu disse, filho do Satanás, Deus já falou contigo 20 vezes, pode ser a última que Deus está falando contigo, viu? E Deus vai te matar, se tu tocar em mais um servo dele aqui nessa noite. Irmãos, ele olhou para mim, me soltou e começou a se tremer. Ele disse, rapaz, a minha mãe é da Assembleia de Deus, diaconisa. Eu disse, toma vergonha na tua cara, rapaz, tira esse vestido, tu é macho, tu é homem, ajuda a gente a resgatar essas almas que estão indo para o inferno. Ele tirou o vestido, irmão, nós oramos por ele, filmamos ali, e ele chorando, eu disse, vai para tua casa, eu não quero te ver aqui mais hoje não. E ele foi embora, e nós continuamos evangelizando. Quando a palavra de Deus prevalece, irmãos, Deus reveste a gente de ousadia. Quando a palavra de Deus prevalece, Deus tira a covardia, Deus tira o medo. Por que não tem prevalecido? Porque os crentes têm se acovardado, têm tido medo, mas eu vou morrer. As pessoas perguntam, tu tem medo de morrer? Senão eu morri quando eu aceitei Jesus. O morrer para mim é lucro, viver é Cristo. É isso que nós temos que ter, essa essência no nosso coração, de saber que vai prevalecer, porque o céu vai prevalecer na nossa vida. Se coloque de pé, irmãos, nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluias. Agora, não é o tecladista, é o teclista. Cadê o teclista? Agora eu aprendi. Vou aprendendo de pouquinho. Quando a gente estabelece a maneira como a gente vai caminhar com Deus, não quer dizer que é daquela maneira que a gente vai chegar no final, mas a gente vai chegar em algum lugar. Os sonhos,
ele nunca diz aonde você vai chegar. Os projetos nunca dizem onde vocês vão chegar. Sabe como é que os discípulos eram conhecidos? Os transtornadores. Aqueles que têm transtornado o mundo, chegou por aqui também. O que tem acontecido através da tua vida? É vergonha ou é honra a Deus? O que tem acontecido através da tua vida? Você tem transtornado ou você tem envergonhado a Jesus? O que você tem feito? Eu só tenho medo na minha vida, irmãos. Eu só tenho um medo só. A única coisa que eu peço para Deus, quando eu oro, para Deus não deixar eu morrer dentro de um quarto, em cima de uma cama. Eu quero morrer pregando o Evangelho. Eu tenho dificuldade de pregar assim na igreja, irmãos. E aqui eu estou até um pouco mais manso. Porque tem pregador que quando ele vai pregar nas igrejas, ele leva chave de avião, chave de navio, de porta, de mansão. E a única coisa que eu consigo levar, quando eu vou pregar, é uma marreta e um pé de cabra. O que não sai na marreta, sai no pé de cabra. Mas eu tenho medo, irmãos, porque eu tenho um desejo de morrer pregando o Evangelho onde ninguém nunca pregou. Eu tenho dificuldade com o púlpito. Às vezes o irmão pensa que a gente está aqui, às vezes as pernas ficam bamba aqui, tremendo, os irmãos que não percebem. Pelo temor daquilo que pesa sobre os meus ombros. Um dia eu vou prestar conta com Deus de tudo aquilo que eu falei. Um dia eu vou prestar conta com Deus da palavra que eu preguei. Por que muitas vezes eu sou tão insistente e tão contundente? Eu prego a palavra, irmãos, como palavra e não como mentira. É a história daquele camarada que estava pregando e tinha 2 pessoas ouvindo ele. E aonde tinha um mentiroso, um feiticeiro, estava cheio de gente. Quando ele terminou de pregar, ele foi lá onde o feiticeiro estava e falou: por que tu está pregando a mentira? E está cheio de gente te ouvindo. E eu estou pregando a verdade e só tem 2 pessoas me escutando. Ele falou: é porque tu prega a verdade como se fosse mentira. E eu prego a mentira como se fosse verdade. Quando eu prego, é como se eu tivesse a última oportunidade de falar de Jesus. Eu não quero que um dia, quando a gente estiver diante de Deus, alguém dizer assim: pastor, por que naquele dia o senhor não insistiu mais? Por que naquele dia o senhor não foi mais firme comigo? Eu precisava de mais um empurrão, eu não quero isso. E por isso que eu me esforço, irmãos, com tudo aquilo que Deus me deu, com a minha energia, com a saúde que Deus me deu, eu quero ser assim até o final. E eu prego desse jeito, irmãos, pode ser para uma pessoa, pode ser para 1000, pode ser para... Eu falo pregando. Sabe por quê? Porque eu acredito no poder dessa palavra. Eu acredito no poder dessa palavra. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar o rumo de uma nação. Ele pode mudar a tua eternidade. Ele pode te libertar dos vícios. Ele pode te libertar do medo. Quem sabe você veio aqui, mas ainda é oprimido, irmãos, é escravo de alguma coisa do mundo. E Deus está dizendo: olha o cenário que eu preparei para mudar a tua vida e para mudar a tua história. Mas eu preciso te encher. Eu não quero só te salvar. Se fosse só para te salvar, eu já tinha te levado. Eu quero usar a tua vida para salvar outras vidas. Eu não quero te abençoar, você já é abençoado. Eu quero que você seja abençoador. Eu quero te levar a um nível mais alto. Mas eu não posso forçar. Deus não vai forçar, Deus não é mal educado. Deus, a Bíblia diz que Ele bate na porta. Tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é porque Ele está batendo. Ele está próximo. A coisa ruim é porque Ele está do lado de fora. E Ele está querendo entrar. Ele está querendo mudar a tua história. Ele está querendo transformar. Ele está querendo tocar naquela parte que você tem vergonha. A parte que você tem mais vergonha de falar é onde Deus quer mais trabalhar. Aquilo que mais você tem vergonha de mostrar para as pessoas é o medo que Deus está dizendo: eu quero que você tire isso de você e você desnude a tua presença diante de mim. Eu tenho algo, irmãos, que eu nunca confessei para os meus filhos. E é a primeira vez que eu vou falar isso, mas eu tenho um receio muito grande com os meus filhos. Por quê? Porque eu fico com medo às vezes de dizer: Deus, será que eu vou suportar? Um dia eu trato os meus filhos com dureza. Os meus filhos, ele toma a benção beijando na minha mão. A gente come todo mundo junto. A minha filha compra uma roupa e diz: pai, essa roupa aqui eu posso usar. A pastora Joslaine está aqui, ela sabe disso. Uma vez eu fiquei até constrangido. Ela deu para as minhas filhas, para o meu filho e para a minha filha menor, umas roupas. E algumas roupas que ela deu era da Disney. E eles não usam roupa da Disney. Porque eu falei para eles que não é bom. Só por causa disso. E eles não usam. E a pastora Joslaine falou: não, eu comprei lá na Riachuelo, vocês podem ir lá e trocar. Eu fiquei constrangido com aquilo. Mas eu não podia guardar aquilo dentro de mim. Nós temos que ser aquilo que nós falamos, que nós pregamos e que nós vivemos. Eu não posso desassociar aquilo que eu sou daquilo que eu prego. Eu não posso ter vida no culto, pular, cantar, dançar e não ter o culto na vida quando eu sair daqui.
Eu tenho que ser verdadeiro. E eu tinha um receio, irmãos, de trazer os meus filhos muito para perto de mim, me apegar deles no dia que eu tiver que fazer o que o pai dela fez, o que o pai do André fez. Dizer, meus filhos, eu libero vocês, o coração está apertado, mas eu libero vocês para ir para Portugal. Isso não é fácil, teoricamente é bonito, irmãos, é lindo, que coisa linda, maravilhosa, eu me emociono. Mas na hora da prática, irmãos, é difícil, é dolorido. A minha filha vai daqui a 2 anos para a faculdade. Eu já estou pensando, por trás dessa cara feia que os irmãos estão vendo, dessas expressões fortes, existe um coração de manteiga, que se derrete na presença de Deus, que ama os meus filhos, que ama vidas, que ama minha esposa. Mas tudo isso, irmãos, é porque eu busco força de Deus, mas eu tenho medo de dizer, Deus, eu tenho que tratar eles dessa maneira, para quando eles saírem, não se apegarem muito a mim, e sofrerem menos. Eu não crio os meus filhos para mim, eu crio os meus filhos para o mundo. Eu crio os meus filhos para eles levarem o evangelho para o mundo. Eu quero desafiar você aqui nessa tarde, você que entendeu a palavra, e dizer, Deus, como é que eu faço para prevalecer diante das dificuldades, das lutas, das enfermidades, das perdas, dos medos, das frustrações, das depressões, das opressões? Como é que eu faço? Faça isso daqui prevalecer na tua vida todo dia. Deixa a palavra de Deus reinar no teu coração todos os dias. É impossível sem ela, nós não conseguimos. É impossível, sem Deus é impossível. Jovem, às vezes a gente caminha na força do nosso braço, até um determinado ponto, quando vem a dificuldade, vem de uma vez, aí arria, aí acaba, aí para. Eu quero desafiar você nessa tarde, você que quer ser cheio, você que quer caminhar diferente, você que não quer vir aqui à frente quando a gente chamar só porque se acostumou a vir, você que quer fazer como Isaías. Ele entrou na presença de Deus várias vezes, e ele se habituou. Mas teve um dia que ele sentiu a dor da perda do tio, do rei Uzias. E a Bíblia diz que a dor foi tão grande que ele registrou a data. E ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Quando morreu aquilo que para ele era tudo, ele viu quem dominava a vida dele, o Deus no céu. Os anjos não podiam ver, os anjos santos. E um homem pecador viu, por quê? A misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos. E a misericórdia é diferente da graça. A graça é aquilo que nós não merecemos, e a misericórdia é aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos ir para o inferno, Deus nos arranca de lá. Isso é misericórdia. Nós não merecemos o céu, mas Deus vai nos levar para lá, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Isso é graça. Quando Uzias morreu da vida dele, ele viu. Deus matou muitos Uzias da minha vida, irmãos. Hoje, eu fico vendo a minha vida é uma vida de extremo. Tem dia que eu estou na casa confortável, bem tratado, bem hospedado, na casa do pastor Antônio Gonçalves. Às vezes até eu me constranjo, eu gosto de melão, eles trazem um melão doce que parece mel, que eu acho que dali veio da terra prometida. E às vezes eu estou dormindo no chão, lá em Guiné-Conakry, nas estradas, nas aldeias onde eu vou pregar. E a mesma alegria que eu sinto aqui, eu sinto lá. Porque o Deus que me proporciona momentos como esse aqui, eu não vim aqui, irmãos, só para dar, eu vim aqui para receber. Isso fica na minha memória. Abraço que eu recebi aqui do Tofim, dos irmãos, do irmão que fez o café ali, do irmão Ferreira, dos irmãos. Quando termina o culto, alguns irmãos que vieram falar comigo, isso é o meu pagamento. É isso que eu digo, Deus compensa sair de casa. Os abraços do pastor Álvaro, dos irmãos aqui, do irmão Rui, a esposa dele, da igreja amada. Mas a gente precisa dar uma resposta para tudo isso. E Deus pergunta para você nessa tarde, qual é a resposta que você quer dar? Você quer fazer prevalecer ou fazer morrer? O tempo aqui está bom para ti, ou tu tem que terminar mais cedo para tu ir para casa? Ou tu está dizendo, Deus, eu não quero me apressar de sair da tua presença, eu quero mais. É anos e anos, Deus, correndo de um canto para o outro, ou está na hora do culto, meu Deus, cadê a roupa, cadê a Bíblia? Aí chega no culto todo assanhado, ajeitando o cabelo, não, eu não quero mais isso, Deus. Aí é a hora do culto, 2 horas antes eu tenho que orar e dizer, Deus, eu estou indo para a tua casa para te oferecer o meu melhor. Na hora que os adoradores estiverem aqui louvando, eu quero expressar toda a alegria do meu coração. Eu não quero ficar com cara de quem chupou limão, quem bebeu um tacho de vinagre. Eu quero ter alegria. Eu quero ter expressão de alegria. Quem está disposto a isso aqui nessa tarde? Quem quer isso da parte de Deus? Mas eu quero convidar você a entrar num nível mais profundo, a dizer, Deus, obrigado por essa conferência, porque essa conferência, Deus, foi para mim, para me levar num nível mais alto de adoração, de louvor.
O final de tudo isso, sabe o que é, irmãos? É você dizer: Deus, eu te amo mais. Jesus, eu te amo mais. Eu entendi, Jesus, obrigado, eu quero mais. Eu não quero ficar da maneira que eu estava, eu quero mudar. Se tem alguém aqui nessa tarde, irmãos, que precisa desse toque, que quer ser cheio. Pastor, Deus ainda cura doenças de qualquer natureza. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio na autoridade do nome de Jesus. Pastor, Deus ainda batiza do mesmo jeito, não mudou nada. Não mudou nada. É você que diz, é você que busca, é a intensidade da busca, é a convicção. Pastor, Deus ainda usa pessoas como Ele usou John Wesley, como Ele usa esses povos usa do mesmo jeito. Como, pastor? Saia do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar e você vai ver o que Deus vai fazer. Pastor, mas eu tenho medo se Deus não fizer. Fica tranquilo, quem faz é Ele, não sou eu. Quem faz é Ele. Isso. Pode sair, já pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que se sentiu tocado por Deus, você que diz: Deus, da maneira que está, não tem como. Deus, eu não aceito mais dessa maneira. Pode vir. Isso, irmãos, quando vem com lágrima é melhor ainda. A única coisa, a única matéria verdadeira que tem em nós são as nossas lágrimas. No Salmo capítulo, ou no Salmo de número 56, no versículo 8, diz que Deus, Ele pega as nossas lágrimas e faz dela um testamento, e faz dela um odre. As nossas lágrimas é a única matéria que existe. Não as lágrimas da dor, é as lágrimas de quem diz: Deus, eu sei que essa dificuldade me machuca. Eu sei que essa dor me maltrata. Eu sei, meu Deus, que essa enfermidade, ela cria muitas coisas ruins na minha mente, mas tem algo que fala mais alto, é que eu sei que apesar disso, o Senhor está comigo. E o Senhor é poderoso. Se o Senhor fizer hoje, eu te glorifico. Se o Senhor não fizer, eu te glorifico do mesmo jeito, porque eu sei quem o Senhor é. O Senhor não salvou o meu corpo, o Senhor salvou o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Fale com Deus nessa noite. Faça prevalecer aquilo que estava morrendo. Faça prevalecer aquilo que já estava arrefecendo, que já estava esfriando. Deus está trabalhando ao teu favor. Pastor, a minha capacidade é pequena, mas a de Deus é grande. Pastor, eu sou limitado, mas Deus não é. Deus sabe o que você precisa. O quanto de lágrimas você pode derramar por Ele. Se você fizesse como aquela mulher que chorou, e as lágrimas dela foram tantas que ela conseguiu lavar os pés de Jesus. Se você dependesse daquilo que está no teu coração nesse momento, até onde você era capaz de caminhar com Ele, de dizer: Deus, obrigado porque o Senhor me escolheu para vir a essa terra. Obrigado porque o Senhor me escolheu para sentir essa dor. Está doendo muito, Deus. Está doendo muito. Mas obrigado porque o Senhor me consola e o Senhor me conforta. Deus quer fazer prevalecer na tua vida não a dor. O referencial da tua vida não é a dor, não é o medo, não é a acusação do diabo, não é o que ficou para trás. Hoje Deus apaga o que ficou para trás, e Deus escreve uma nova história, e não existe nenhuma borracha do inferno que pode apagar a linda história que Deus vai escrever na tua vida. Deus, manifesta nesse momento o teu poder. Começa a batizar, meu Deus. Começa a batizar, meu Pai. Começa a encher do teu Espírito Santo. Começa a encher da tua presença. Começa a encher do teu poder. Começa a tocar, meu Deus, nas áreas onde o homem não pode tocar, nas áreas onde as limitações do homem, meu Deus, não alcança, meu Pai. Meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, é a tua palavra que prevalece, é a tua palavra que reina, é o poder da autoridade do nome de Jesus, é o poder da autoridade do nome de Jesus, é o poder daquele que cura, é o poder daquele que restaura, é o poder daquele que liberta, é o poder daquele que faz, é o poder daquele que faz, é o poder daquele que muda. Começa a encher, Jesus, começa a encher na autoridade do teu Espírito. E assim crescia e prevalecia poderosamente a palavra do Senhor, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra é Jesus, o verbo é Jesus, o verbo é Cristo, o verbo é Cristo, o verbo é Cristo. Aleluias, 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 aleluia, Jesus, aleluias, aleluias, aleluias. Comece a adorar a igreja, comece a clamá-lo,
Comece a clamá-lo. Só tem uma coisa que faz Deus olhar para a terra: é a igreja, é a noiva, é você. Deus se importa com você, Deus se preocupa com você. Isso, começa a encher, começa a encher. Deus te enche. Sem Ele você não poderia vencer. Sem Ele você não era capaz de entender. Sem esse amor você não era capaz de perdoar. O que o amor estorge não faz, o que o amor filos não faz, o que o amor de um homem para uma mulher não faz, o amor ágape faz. E esse amor está aqui nesta tarde. Deus, enche o teu coração de amor. Deus, enche o teu coração de esperança. Deus, em nome de Jesus, eu oro na autoridade do nome de Jesus por cura. Em nome de Jesus. Irmãos, olhe para mim, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero orar na autoridade do nome de Jesus por duas coisas. Onde eu preguei sarando aquilo que era ferido, a terra. Você que tem uma enfermidade, você vai ver que é o nome de Jesus que cura e não é o homem. Você que tem uma enfermidade que ninguém pode resolver, só Deus, só Ele. Se for num local onde você pode tocar, eu queria que você colocasse a sua mão em cima dessa enfermidade. Jesus ainda cura, Jesus ainda faz. Pastor, mas disseram que eu vou morrer. Quem foi que disse? Foi o homem, não te preocupa. A Bíblia diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquela viúva de Naim, ela ouviu durante 3 dias: não chores, não chores, não chores, não chores. Talvez você já ouviu: Jesus cura, Jesus faz, mas eu continuo do mesmo jeito. Jesus chega perto daquela viúva e diz para ela: não chores. No 4º dia, no 3º dia, ela diz: Jesus, você está desinformado da história. Eu já ouvi isso, não chores. Durante todos esses dias, Jesus olhou para ela e disse: mas quem está falando agora sou eu, a ressurreição e a vida. Eu queria que você colocasse a mão nessa enfermidade, na autoridade do nome de Jesus. Nós iremos orar na autoridade do nome de Jesus. E a Bíblia dizia assim: crescia e prevalecia a palavra, o verbo, Jesus, a autoridade, o nome que está sobre todo nome. Nós vamos orar nesse momento na autoridade do nome dEle. E eu creio na dimensão do milagre, daquilo que Ele pode fazer nesta tarde. Deus maravilhoso, Pai Criador de todas as coisas, eu quero orar nesse momento, meu Deus, na autoridade do nome daquele que nasceu, cresceu, viveu, morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Porque a tua palavra diz que os grilhões da morte não podem segurá-lo na sepultura, porque era impossível detê-lo. Na autoridade do nome de Jesus, meu Deus, eu oro, repreendendo, meu Deus, a enfermidade no sangue, a enfermidade na mente, a enfermidade no coração, a enfermidade, meu Deus, seja ela de que natureza for, a enfermidade, meu Deus, quem sabe pode ser uma leucemia, quem sabe, meu Deus, pode ser uma diabetes, seja lá o que for, meu Deus, isso não me interessa. Interessa, meu Pai, é que o nome de Jesus é poderoso para curar. Ele cura coluna, Ele cura AIDS, Ele cura câncer, Ele cura, meu Deus, Ele cura, Ele cura, Ele cura, Ele cura, Ele faz. E na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade que existe nesse lugar, na vida dos teus filhos, crendo no poder do milagre, crendo, meu Deus, que o Senhor é poderoso para fazer. Toca, meu Deus, toca. Enfermidade, eu te dou uma ordem, na autoridade do nome de Jesus, saia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que crêem, digam amém. Eu quero orar nesse momento agora, já finalizando, por aqueles que têm o desejo de ser batizados no Espírito Santo, de ter uma experiência com Deus, mas de testemunhar dessa experiência no dia a dia.
Irmãos, você agradecer por aquilo que Deus te dá é gratidão. Você agradecer por aquilo que você crê que Deus já te deu, isso é fé. Isso é fé. E Deus está trabalhando aqui nesse momento no âmbito da fé. Eu queria saber se tem alguém que quer ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, que quer ser renovado. Quem sabe que já foi batizado, mas nunca falou em mistério com Deus, que tem medo. Irmãos, batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Quem batiza não é pregador, nem o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus no Espírito Santo. Existem 3 tipos de batismo na Bíblia. Existe o batismo que o homem faz quando você confessa Jesus publicamente. É o primeiro batismo, que quem faz é o homem, é o pastor, é o obreiro consagrado, é o ministro. O segundo batismo, quem batiza é o Espírito Santo no corpo, no membro. Para você ser membro, nós somos membros de um mesmo corpo, um só batismo. Quem batiza é o Espírito Santo para você integrar o corpo de Cristo, a igreja. E existe um terceiro batismo, que nós cremos que quem batiza é Jesus no Espírito Santo. E o que é batizar? É imergir, é você perder controle de você. Não a racionalidade, não o entendimento, é você perder o controle da tua vida. É você dizer, até a cruz, isso me fazia mal. Até a cruz eu não aceitava isso. Mas depois da cruz, quem domina a minha vida é Ele. É Ele que diz para onde eu vou, é Ele que me conduz. Batismo no Espírito Santo é isso. Até os sábios, eles se perdem. Nicodemo se perdeu. Quando Jesus disse, você tem que nascer de novo, Ele diz, todo aquele que é nascido de novo, ele é guiado pelo Espírito. Ele não sabe para onde é que ele vai. Ele sabe que quem conduz ele é o Espírito Santo. Aqueles que querem ser batizados pelo Espírito Santo, que têm convicção, que têm desejo, que têm pedido isso de Deus, e não vem aqui só simplesmente, Deus ora por mim, a irmã ora. Não, aquele que crê, que diz, não, Deus, eu quero que o Senhor me batize, eu quero ter essa experiência, eu quero ser revestido, eu não quero ser mais o mesmo. Aqueles que estão aqui nessa manhã, nessa tarde, eu queria que você levantasse a sua mão, aonde você estiver. Você que quer ser batizado no Espírito Santo, aqueles que querem, levante isso, levante bem alto a sua mão, isso, levante a sua mão, que nós vamos orar agora. E eu gostaria que a igreja levantasse as 2 mãos para cá, toda a igreja, isso. Os que querem ser batizados, levante só uma mão, isso. Os que já são batizados, ou os que querem orar comigo, levante as 2 mãos para cá, e nós vamos orar nesse momento. Não tenha medo, irmãos, não tenha medo, é uma experiência sua com Deus, é um revestimento que Ele vai te dar. O Espírito Santo não é uma energia, é uma pessoa, é Deus. Ele não é inferior à Trindade, Ele tem a mesma autoridade, Ele tem as mesmas atribuições do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 3 são um, individualmente e ao mesmo tempo 3. Ninguém consegue discernir e ninguém consegue explicar o mistério da Trindade, mas nós podemos orar e crer que Ele está aqui para nos revestir. Vamos orar a Deus. Eu gostaria que toda a igreja levantasse a sua voz junto comigo e nós orássemos nessa tarde em nome de Jesus. Ora mandará sura mandará manás. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que escolhe, é o Senhor que chama, é o Senhor que capacita, é o Senhor que enche. Nesse momento eu te peço, reveste a tua filha, batiza na mandará sura mandará manás. Enche ela agora, meu Deus, e que ela possa viver na tua dimensão. Fala em mistério com Deus sem medo agora, em nome da Mandaramana, em nome de Jesus. Isso. Seja transformado pela essência do coração, na visitação de Deus, em nome de Jesus. Fala em mistério com Deus, em nome de Jesus. Isso, abre a boca e fala, não tenha medo. Pode falar em mistério, mas na autoridade do nome de Jesus agora, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Continue louvando. Continue, irmã, igreja, continue. Não tenha medo. Não tenha medo, Deus quer se revelar. Isso. Busque.
Enquanto eles oravam, Deus visitava. Enquanto eles oravam, a terra tremia. Enquanto eles oravam, o céu descia. É a resposta para o que você precisa. Isso, mas não tem medo. Isso, fala o mistério agora, em nome de Jesus. Fala agora, em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. Seja cheia, em nome de Jesus. Continua, Deus te visita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheia do Espírito Santo. Isso, Ramandarabadas. Isso, em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Deus é o mesmo, Deus ainda batiza. Aleluias, fala mistério. Deus agora recebe o batismo. Não tenha medo, em nome de Jesus. Seja revestido por Ele agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus visita. Em nome de Jesus, abre a boca e seja cheia dele. Batiza, meu Deus. Enche, meu Pai. Isso. Deus ainda batiza. Deus ainda enche, aleluias. Deus ainda enche. Deus ainda batiza, aleluias. Em nome de Jesus, meu Deus, enche a vida do teu servo. Receba agora, em nome de Jesus. Não tenha medo disso. Receba agora. Fala em mistério com Deus. Abre a boca e fala em mistério com Deus. É uma promessa, é um direito que Ele te deu, que foi conquistado na cruz do Calvário. Fala em mistério agora com Deus. Isso alto. Em nome de Jesus, batiza agora. Em nome de Jesus, recebe o batismo do Espírito. Isso, aleluias, Deus, em nome de Jesus, reverte o teu filho. Fale mistério com Deus agora, meu filho, agora. Receba, em nome de Ramandarabassura, Mandaramanás. Recebe agora, em nome de Jesus, seja batizado. Isso, Iramandarabassura, Mandaramanás. Seja cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. Isso, fale mistério com Ele. Em nome de Jesus, não tenha medo, meu irmão. Isso, fala mistério com Ele agora, em nome de Jesus. Deus destrava agora, em nome de Jesus. Recebe o batismo do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Fala mistério. Ramandarabassura, Mandaramanás. Isso, fala agora, rompe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluias. Deus só toca na ferida quando Ele quer curar. Quando Ele toca para a glória do nome dEle. Deus não erra. Deus, Ele sabe quando Ele começa. Adore a Deus, adore ao Senhor. Quando a palavra de Deus prevalece, a igreja prevalece. Quando a palavra de Deus prevalece, a família prevalece. A igreja é a última instância de credibilidade de Deus na terra. É a igreja. E a igreja prevalece. A igreja não é paredes. A igreja não são templos. A igreja somos eu e você. E Deus, eu creio que Ele visitou a tua vida nesta tarde. E Ele faz prevalecer aquilo que havia parado. Não vai morrer,
Não vai morrer. Não vai morrer, porque quando Deus toca, Ele gera vida. Me flasto e andaramanas. Ainda que as ondas estejam altas, ainda que você se sinta sufocado, Deus, Ele te preserva e Ele te guarda para o momento certo, para a glória do nome dEle. Pastor, mas Paulo morreu. Pastor, mas Apolo morreu. Mas a palavra não. A palavra é viva. A esperança é viva. Nós temos que aguardar nossa bendita esperança, que surgirá no céu com grande poder e glória, que é Jesus Cristo. Essa é a nossa maior esperança. Em nome de Jesus, igreja, não podemos parar. Não podemos parar. Temos que continuar. Não é aqui o vosso descanso. Mesmo pisando nos espinhos, mesmo chorando, mesmo gemendo, não pare. Não pare. Que quando você prevalece, o céu prevalece com você. Em nome de Jesus. Deus está visitando aquele teu parente. Deus está visitando aquele teu irmão distante, a tua casa, os teus filhos. Você não pode desistir. Você não pode parar. Não é tempo de parar. Deus conta com você. Esta nação precisa de você. Você não pode desistir. Você não pode ceder. Deus fala contigo nessa tarde. Deus fala contigo, não pare. Eu estou com você. Quem fez essa promessa foi eu, diz o Senhor. Todos os dias, mesmo nas noites escuras, o sol vai brilhar e a esperança vai prevalecer. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e agradeça a Deus nesta tarde. Diga palavras bonitas para o Espírito Santo que te visitou, que te encheu, que te transformou, que te fez convencer que você era pecador e que precisava de Jesus. Deus, nós o adoramos, nós te amamos, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesta igreja, Tu és bem-vindo na nossa vida, Tu és bem-vindo na nossa casa, Tu és bem-vindo nessa nação. Coloca anjos na fronteira dessa nação para que não entre o terrorismo, para que não entre o mal, para que não entre a miséria. Abençoa essa nação através dessa igreja, através dos teus filhos que aqui estão. Abençoa a nossa posteridade, porque é assim, meu Deus, que nós vamos transmitir, transferir o legado para a próxima geração. Um legado de amor, um legado de esperança, um legado de vitórias em Cristo Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos e queremos te dar, queremos tributar a Ti toda a honra, a glória e o louvor, hoje e para sempre, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Pastor